durante uma reunião com amigos. A noiva e o falso jovem senhor me deram um beijo francês na frente. Fiquei tão irritado que quebrei a taça na hora. Mas eles apenas riram e disseram: isso é apenas um jogo. Não leve tão a sério. Olhando para a bagunça ao meu redor, eu sorri levemente. Já que é um jogo, vamos continuar jogando? O jogo começou novamente. Desta vez eu perdi. Escolhi a aventura sem hesitar. Eles realmente me pediram para beijar uma garota aleatória. Liu Huyan estava sentada confortavelmente no sofá. A expressão dela. Está claro que eles acham que eu definitivamente a escolheria. Que pena. Vou desapontá-la. Eu fui direto em direção à luz da lua do falso jovem senhor, Bai Ningbing. Essa ação, para o espanto de Liu Huyan e sua gangue de amigos. Fang Jian, o que você está fazendo? Huyan está aqui ouvindo. Fang Zhen fez uma cara de injustiçado e me olhou. E ainda disse de forma hipócrita: irmão, nós realmente estávamos apenas jogando agora. Por que você não acredita? Eu ri friamente. Eu respondi sem rodeios: vocês dois estavam tão íntimos agora. Tem que ter uma cama. Temo que já tenha rolado para cima. Me dizendo que era apenas um jogo. Achando que sou uma criança de 3 anos? Quando fui em direção a Bai Ningbing, com o canto do olho, vi o rosto bonito de Fang Zhen distorcido. Minha mão estava cerrada em um punho. Eu estava me lamentando por dentro. A presença de Bai Ningbing é realmente poderosa. Eu ainda não cheguei perto. Já sentia que poderia ser engolido a qualquer momento. Mas, na superfície, eu ainda tenho que fingir estar calmo. Bai Ningbing me observava com grande interesse. Parecia estar cheia de curiosidade sobre o que eu faria a seguir. Eu fui até ela com a cara dura. Perguntei em voz baixa: irmã, você não se lembra de mim? Bai Ningbing acenou com a cabeça. Você ainda se lembra do que aconteceu da última vez que nos encontramos na floresta? E então, com um sorriso meio irônico, perguntou: hoje você não está vagando? Essas palavras quase me fizeram perder o equilíbrio. As palavras do chefão são muito dolorosas. Irmã, da última vez você disse que poderia me ajudar se eu precisasse. Isso ainda vale? Perguntei com cuidado. Os amigos de Bai Ningbing se entreolharam. Obviamente percebeu que nosso relacionamento não é normal. Liu Huyan e as outras ficaram tão surpresas que não conseguiam fechar a boca. Provavelmente, nunca imaginaram que eu conhecia o chefe da família Bai. Fang Zhen viu que eu podia conversar com a pessoa amada dele. O rosto dele ficou da cor de um fígado de porco de tanta raiva. Aposto que ele está pensando: com um caipira como eu que veio da montanha, por que ele consegue conversar com Bai Ningbing? Bai Ningbing colocou o copo para baixo. Acenou para mim. Eu fui até ela. Olhando de perto para seu rosto deslumbrante, meu coração não pôde deixar de sentir uma dor apaixonada. Esses cílios são muito longos. A pele é tão delicada. Como ela cuida disso? O que você quer que eu ajude? Bai Ningbing levantou a cabeça e me perguntou. Eu hesitei por um bom tempo. Não ouso dizer que quero beijá-la. Se ela me expulsar de imediato, vai ser um desastre. Sob o olhar atento de todos, eu apertei os dentes. De repente, inclinei-me e dei um beijo em seu rosto. Os amigos de Bai Ningbing ficaram tão surpresos que quase deixaram a mandíbula cair. Mal posso acreditar que Bai Ningbing foi beijada por alguém. Esse cara não vai ser despedaçado, vai? Depois de beijá-la, eu me virei e quis sair. Não esperava que ela me puxasse para o sofá. Bai Ningbing olhou para mim como se quisesse se esconder em uma fenda do chão. Ela brincou de propósito, beijou e já quer fugir. Ela me olhou com os olhos semicerrados. Eu respondi de forma boba que perdi no jogo. Ao ver que ela claramente não estava satisfeita com essa resposta, eu me apressei em explicar: eu não gosto dessas mulheres mais. Quem quiser, que leve. Onde está a irmã? Olá. Bai Ningbing riu: gosto de crianças. Eu olhei para seu rosto bonito e acenei com a cabeça rapidamente, pensando: quem não pode gostar de uma vilã tão bonita? Ouvi dizer que ela tem um corpo incrível e ainda tem um abdômen definido. Não sei se é verdade. Bai Ningbing estava ao mesmo tempo irritada e divertida. Ela parecia ter certeza de que podia ouvir meu coração. Ela estendeu a mão e deu um tapinha na minha cabeça. Pequeno lobo pervertido. Tudo bem se me beijar. E ainda está pensando em me tocar. Eu a encarei desafiadoramente. Isso era pura admiração. Não era apenas por interesse físico. No resultado, a amiga dela ficou tão surpresa que me atingiu. A ideia a assustou tanto que ela cuspira água. Acenou rapidamente com a mão e disse: continuem. Liu Huyan estava com uma expressão tão sombria que parecia que poderia pingar água. Ela veio em minha direção com uma atitude ameaçadora. Seus olhos estavam em chamas enquanto ela me encarava. Fang Yuan, o que você está fazendo? Venha aqui imediatamente. Um fogo maligno surgiu em meu coração. Estendi a mão e segurei o pescoço de Bai Ningbing. Com uma expressão inocente, disse: Senhorita Liu, era apenas um jogo. Por que você está tão irritada? Eu ainda não fiz isso na sua frente.
E ainda não dei um beijo francês na sua irmã. Nesse momento, os olhos de Fang Zhen ficaram vermelhos instantaneamente. Gritou animadamente, Fang Yuan, você é exagerado. Eu e Jian realmente estávamos apenas jogando. Ela é sua noiva. Não há nada entre nós. Eu rolei os olhos sem cerimônia. Eu, extremamente irritado, disse sarcasticamente, você ainda sabe. Liu Huyan é minha noiva. Você na minha frente, beijando-a de língua por tanto tempo. Como você não pensou nisso? Vendame beijar sua luz da lua branca. Você ficou chateado, não é? Que tal eu te beijar de novo? Vou me irritar com você, esse chá verde sem vergonha. Dizer que cuida. Eu realmente fui ousado e a beijei de novo no rosto. Bai Yimu estendeu a mão e segurou suavemente a cintura de Gaiju. Olhando para baixo, ele me perguntou, Fang Yong, alguém já te disse que você é muito corajoso? Eu não hesitei. Beijei suavemente seu rosto novamente, encarando seus olhos levemente semicerrados. Disse seriamente, eu sou corajoso. Eu não pude deixar de pensar. Quem disse que esse grande chefe é frio e insensível? É bastante gentil. E também é fácil de conversar. Fang Zhen viu que eu beijei Bai Ningbin novamente. Ele estava tão irritado que seus olhos quase soltavam fogo. Ele acusou com raiva, Fang Pai. Você não pode se vingar dos outros assim tão facilmente. O que você está fazendo está errado. Liu Huyan também tinha uma expressão séria, Fang Yuan. Eu vou dizer isso pela última vez. Venha aqui. Eu me sentei firmemente ao lado de Bai Ningbin, brincando distraidamente com os dedos. Ele deu uma risada fria e perguntou, o que você é? Fang Yuan. Não se esqueça. Eu sou sua noiva. Liu Huyan mordeu os dentes. Ela disse palavra por palavra. Eu ri alto por causa do que ela disse. Levantou-se e caminhou diretamente para a frente do terreno. Levantou a mão e deu um tapa forte. Ao ver isso, Fang Zhen, gritando, correu e agarrou o braço de Liu Huyan. Com um rosto cheio de preocupação, perguntou a Xi se estava doendo. Eu olhei para a maneira como essas duas pessoas estavam se fazendo de vítimas. Não consegui me conter e ri sarcasticamente. E ainda aplaudiu de propósito. O corpo de Liu Huyan instantaneamente ficou rígido. Empurrou Fang Zhen com constrangimento. Mas Fang Zhen ainda tinha uma expressão de desaprovação. Fang Yuan. Como você pode bater na Huyan? Peça desculpas a ela imediatamente. Vamos deixar isso pra lá. Ele ainda teve a audácia de dizer que se pedisse desculpas agora, não haveria consequências. Sem pensar duas vezes, levantei a mão novamente e dei um tapa sonoro em Liu Huyan. Perguntei com um sorriso frio, você gosta desse tipo de desculpa? Você gosta? Os amigos de Liu Huyan finalmente perceberam. Apressei-me a bloquear no meio, questionando-me por que agia assim. Lancei um olhar frio para elas, revelando o comportamento ruim de Liu Huyan neste período. Seus atos foram revelados um por um. Subiu a montanha 3 meses atrás. Ela recebeu uma ligação de Fang Zhen e me deixou sozinha na metade da montanha. Naquela vez em que choveu muito, 1 mês atrás. Novamente por causa de Fang Zhen. Me deixou jogada na beira da estrada, sem se importar. Me fez ter febre alta por uma semana inteira. Quase me levou a ter pneumonia. Sempre que é meu aniversário, dia dos namorados. Sempre que estamos sozinhos juntos. O telefone de Fang Zhen sempre toca na hora certa e a chama. Bai Ningbin franziu levemente a testa. Ela disse lentamente, não é de se admirar que quando te vi naquele dia na chuva, você estava tão desajeitada. Sua camisa fina estava completamente encharcada. Estava coberta de lama. Um dos pés descalços ainda estava cortado por uma pedra. A amiga de Bai Ningbin estava ao lado, rindo e brincando. Ningbin, esse garoto parece tão quieto e bem comportado. Mas, na verdade, ele tem um temperamento bem explosivo. Eu me virei. E deu a Fang Zhen um tapa sem piedade. Você não gosta de roubar as mulheres dos outros? Essa mulher. Eu não quero mais. Deixo para você. Fang Zhen estava segurando o rosto machucado. Ele estava segurando as lágrimas. E ainda estava se defendendo. Você me entendeu mal. Mal entendido. É um mal-entendido que você fingiu estar doente no meu aniversário para levá-la embora. Ou você vai fingir que está sendo perseguido no dia dos namorados. E ainda manda fotos para me provocar. Você acha que sou um idiota? Liu Huyan me encarou com raiva. Ela disse com os dentes cerrados, Fang Jiu, você está ficando louco? O que você realmente quer? Eu a olhei friamente. E disse de forma decisiva, a partir de hoje, nosso noivado está cancelado. Amanhã vou pedir aos meus pais para irem à sua casa cancelar o noivado. Também deixe seus pais verem como você é contraditório. Liu Huyan tremia violentamente de raiva. Isso é um assunto entre duas famílias. Se você ousar romper o noivado com a Fu, veja se no futuro ainda haverá uma oportunidade para você. Meu olhar se fixou em Bai Ningbin. Caminhei rapidamente até ela. Juntei coragem e disse, irmã, eu quero romper o noivado. Você se casaria comigo, por favor?
Eu disse essas palavras tão diretas e ousadas. Senti um misto de insegurança e vergonha no meu coração. Mas Bai Ningbin não respondeu nada. A situação ficou um pouco tensa por um momento. Bai Ningbin franziu levemente a testa. Seu olhar caiu sobre mim. Casar com você? Que benefícios eu teria? Eu inclinei a cabeça. Com um sorriso radiante no rosto, olhei para ela. Irmã, você terá um marido que é tanto adorável quanto atencioso, e que ainda pode te aquecer na cama. Como assim? Esse negócio não está dando prejuízo, né? Ela estendeu a mão e apertou meu rosto suavemente. O que você disse até faz algum sentido. Mas, se for assim, acho que estou em desvantagem. Afinal, ainda terá que sustentar alguém que não sabe cozinhar. Um preguiçoso que só gosta de comer. Irmã, você tem uma habilidade tão grande para ganhar dinheiro. Com certeza você precisa de alguém para te ajudar a gastar dinheiro de forma inteligente. E mais, não quero ser um parasita vivendo confortavelmente. Por que trabalhar duro? Dito isso, eu rapidamente segurei firme o braço dela. Em seguida, ele disse: Ah, certo. A família Fan tem genes de gêmeos, você sabe. Quem sabe no futuro você pode ter um par de bebês adoráveis idênticos. Bai Ningbin parou abruptamente a mão que estava apertando meu rosto. Esse garoto. Ainda não há nada certo. Comecei a pensar nessas coisas sem sentido. O raciocínio é muito disperso. No entanto, ao pensar naquele bebê idêntico, estou realmente ansioso por isso. Ela levantou a mão e olhou as horas. Com um tom direto, amanhã de manhã às 9. Se eu não te ver no cartório, estou pronta para ir ao Starfish Shark. Você está me dando uma resposta, certo? Eu pisquei os olhos. Olhei para ela com uma expressão confusa. Preciso repetir isso. Não, não precisa. Eu rapidamente concordei. Bai Ningbin se levantou. Ela pegou minha mão e queria me levar de volta. Fang Zhen, no entanto, apareceu de repente e bloqueou o caminho. Ele levantou a cabeça, olhando fixamente para Bai Ningbin. Meu irmão já tem uma noiva. Ele só estava brincando sem pensar antes. Estou aqui para me desculpar em nome dele. Vendo a aparência de Fang, eu não pude evitar e rolei os olhos. Que por dentro ponto está com pressa agora? Bai Weibing gentilmente colocou o casaco sobre mim. Disse friamente: Você está indicando o caminho. Eu estava prestes a falar, mas ao ouvir isso, não consegui conter o riso. Especialmente ao ver a expressão de indignação do outro. Isso me pareceu ainda mais engraçado. Ah, alguém está sendo muito sentimental. Fang me lançou um olhar cheio de ódio. Suas mãos estavam cerradas em punhos. Eu finjo estar confuso e olho para ele. Você não gosta da Liu Huyan? Ainda agora, beijando apaixonadamente na frente de tanta gente. Agora eu estou te deixando com ela. Por que você ainda não está feliz? Para te ajudar a realizar seu desejo, eu já encontrei uma nova noiva. O rosto de Fang ficou completamente vermelho. Seu olhar estava obcecado por Bai Ningbin. Em seu coração, Bai Ningbin é. Liu Huyan não pode se comparar. Mesmo que houvesse 100 Liu Huyan, nenhuma se compara a Bai Ningbin. Ele mordeu a ponta da língua, esforçando-me para me manter acordado. Irmão, você faz isso. Nossos pais vão concordar? Olhei para Fang Zhen com desdém. Claro que nossos pais vão concordar. Eu sou o filho biológico deles. Você sabe o quanto eles me amam. Assim que essas palavras saíram, os olhos de Fang ficaram vermelhos instantaneamente. Desde que voltei para a família Fang tem ignorado ele. Antes, ele sempre escolhia as melhores coisas da casa. Agora ele só pode esperar o que sobrou para mim. Depois que minha irmã e o Lulu escolher, é que chega a vez dele. Agora, quando os pais trazem coisas, o que eles sempre pensam é em mim. Se ele quiser pegar, ele ainda será impedido pela senhora Fang, dizendo que é para mim. Todos esses anos, ele foi o pequeno senhor da família Fang, muito amado. Agora, as identidades se inverteram. A família Fang é tão desigual. O ódio dentro dele fervia. Eu estava de braço dado com Bai Ningbin. Puxando-a, fui para fora. Irmã, vamos embora. A expressão de Fang Zhen estava terrivelmente sombria. Lançou um olhar furtivo para Liu Huyan, pensando consigo mesma. A mulher que Fang Yuan não quer. Por que eu deveria assumir? Chegamos à frente do carro. Instintivamente, estendi a mão para abrir a porta de trás. Você está me usando como motorista? Bai Ningbin perguntou com um rosto sério. Eu fechei a porta de trás em silêncio. Abri a porta do passageiro e entrei, com medo no coração. Esse chefão vilão é muito opressor. Será que minha vida está em perigo? Vendo isso, Bai Ningbin balançou a cabeça, achando engraçado, tão medroso. Como você ainda se atreve a me beijar? Fique tranquilo. Eu não quero ficar viúva antes mesmo de casar. Eu olhei para ela, confusa, com a cabeça inclinada. O que você quer dizer com isso? Bai Ningbin sorriu levemente. Apenas disse uma frase, amanhã às 9. No cartório.
Preciso te lembrar novamente? Bai Ningbin perguntou. Eu balancei a cabeça apressadamente. Não precisa, não precisa. Bai Ningbin me passou o celular. Eu adicionei o contato dela com uma expressão de injustiça. Ao mesmo tempo, Fang Zhen saiu correndo atrás. Apenas vi que já estava no carro de Bai Ningbin, que estava se afastando. Liu Huyan saiu devagar. Vendo Fang Zhen com o rosto cheio de raiva, perguntou com confusão, a Zhen. O que foi? Fang Zhen com uma expressão amarga. Huyan, eu gostaria de voltar primeiro. E se meu irmão falar mal de nós para nossos pais, o que faremos? Liu Huyan gentilmente segurou Fang Zhen, com uma expressão suave, embora desta vez tenhamos errado. É normal que o irmão fique bravo. Mas não se preocupe. Eu não vou deixar que ele te intimide. Os olhos de Fang ficaram ainda mais vermelhos. Ele disse com um tom de injustiça, era apenas um jogo. Realmente não sei o que ele está se importando. Fang Zhen, que se sentia satisfeito por dentro. Mas na superfície, ele fingia estar preocupado. Você é a noiva do meu irmão. Mas ele é apenas um caipira que veio do campo. Ele não é digno de você. Os olhos de Liu Huyan estavam cheios de aversão por mim. Como se eu tivesse a grande sorte de me casar com a família Liu. Ela abraçou Fang e o confortou suavemente. Fique tranquilo. Quem gosta é você. Eu e Fang Yuan somos apenas um casamento arranjado pela família. Fang Zhen abaixou a cabeça. Um brilho de triunfo passou em seus olhos. Fang Yuan, da Yuan. Mesmo que você seja o verdadeiro jovem mestre da família Fang, e daí? Liu Huyan ainda te despreza. Mas disse, Huyan, não diga isso, irmão. Na verdade, ele sempre fala mal de mim na frente de Liu Huyan. Pronto. Não vamos falar mais dele. Vou te levar de volta primeiro. Caso contrário, você não saberá quando Dayuan te incomodar de novo. Bai Ningbing me levou até a porta da mansão do plano. Ao descer do carro, eu de repente me senti como um coelho ousado e travesso. Corri até ela e lhe dei um beijo no rosto. E então saí correndo. Enquanto corria, olhei para trás e gritei, irmã. Adeus. Bai Ningbing observou minha figura fugindo em pânico. Tocou suavemente o rosto onde fui beijado. Não pude deixar de rir baixinho. Realmente é um pequeno e desajeitado pacotinho de peixe. Ela estava prestes a sair de carro, quando viu um carro vindo rapidamente em nossa direção. Em um piscar de olhos, parou firmemente na frente da casa de Fang. Jia Yan e Fang Zhen desceram do carro. Os olhos de Fang brilharam instantaneamente. Mal podia esperar para se aproximar. Mas Bai Ningbin já tinha pisado fundo e saído de carro, deixando apenas a luz traseira do carro se afastando. Hong Zhen estava mordendo os dentes, com o coração cheio de ressentimento. Ele realmente não conseguia entender onde ele realmente não era melhor que Fang, esse caipira que veio do campo. Por que Fang Yuan poderia se aproximar de Bai Ningbin, enquanto ele, ao se aproximar um pouco, era desprezado? Liu Huyan se aproximou dele. Perguntou com preocupação, você precisa que eu te acompanhe para dentro? Fang Zhen apressadamente balançou a cabeça, antes de conseguir alcançar Bai Ningbin. Ele não podia desistir facilmente de Liu Huyan, que era sua opção reserva. Eu voltei para casa. Estava conversando com Fang Yaoyao. De repente, ouvi uma voz cheia de ressentimento vindo de trás. Maldito Fang Yuan. Por que nada de ruim aconteceu lá fora? Tudo que deveria ser meu. Eu me virei para olhar. E, coincidentemente, cruzei o olhar com a expressão cheia de ódio de Fang Zhen na porta. Ele percebeu o que eu ouvi. Ele rapidamente abaixou a cabeça. Mas já era tarde demais. Aquela expressão claramente mostrava que ele desejava que eu morresse imediatamente. Voltar tão cedo. Está preocupado que eu revele suas vergonhas na frente dos meus pais? Nesse momento, originalmente, estava prestes a me aproximar e cumprimentar Fang Zhen, Fang Lulu e Madame Fang. A expressão mudou instantaneamente. Ela me olhou com uma expressão de incredulidade. Elas se surpreenderam ao perceber que eu não disse nada. Será que isso é a minha voz interior? Enquanto os três na Daban Road estavam cheios de dúvidas, elas ouviram uma notícia terrível que ninguém conseguia aceitar. Da minha voz interior. Elas entenderam que Fang Zhen já havia encontrado seus pais biológicos há muito tempo. E, além disso, em breve, ele ainda vai se unir a Liu Huyan em suas tramas, para planejar a armadilha contra a família Fang. Até mesmo, ele realmente organizou alguém para atropelar a irmã Fang Lulu, e ainda tentou disfarçar o acidente como um caso de direção sob efeito de álcool, pensando que Fang Lulu, sendo tão bondosa, poderia ser tão manipulada por ele. Meu coração doeu. Neste momento, as mãos de Fang Lulu tremiam incontrolavelmente. Ela se esforçou para se acalmar. A senhora Fang também segurava firmemente a mão do marido. A pressão era tanta que Fang Qinsha não pôde deixar de franzir a testa. Fang Qinsha olhou para a expressão preocupada da esposa e deu um leve tapinha em sua mão, tentando confortá-la, pensando que, afinal, essas coisas ainda não aconteceram.
Eles ainda deveriam ter a chance de mudar a situação. E Fang Zhen não percebeu a tensão no ar. No fundo, ele ainda pensava em como fazer uma cena de coitadinho rapidamente. Essas pessoas com certeza vão amolecer. Ele já estava de joelhos no chão com uma expressão de injustiça, pronto para começar a encenação. Eu imediatamente tomei a dianteira e falei: mamãe e papai, eu quero cancelar o noivado. Assim que essas palavras saíram, Fang Qingshan ficou imediatamente atordoado. Ele levantou a cabeça incrédulo, os olhos cheios de espanto. O quê? Fang Yuan, você não sempre gostou da Liu Huiyan? Lancei um olhar discreto para Fang. Eu vi a expressão no rosto dele congelar instantaneamente. Em seguida, ele ficou visivelmente inquieto. Ele estava tão nervoso que suas costas estavam suando frio. Mãe, ela falou com um tom neutro. Mas era difícil esconder a raiva reprimida. Ela estava se beijando apaixonadamente com outro homem na minha frente. E ainda disse que era um jogo. Isso claramente estava me tratando como um idiota. Ao dizer isso, minha voz não conseguiu evitar de embargar. As lágrimas também jorraram incontrolavelmente. Os pais estão muito preocupados. Madame Fang perguntou ainda mais ansiosamente. Fang Yuan, o que está acontecendo, afinal? Você precisa nos explicar claramente. Não é assim. Realmente não é como vocês pensam. Fang Zhen viu que os membros da família Fang o encaravam com raiva. Ele imediatamente ficou nervoso. Ele começou a se defender de forma incoerente. Naquele dia, ele começou a se justificar descontroladamente. Na verdade, estávamos apenas jogando. Não foi intencional. No entanto, Fang Qingshan estava claramente irritado com minhas palavras. Ele não queria ouvir a explicação dele. Ele perguntou diretamente: então, a pessoa que beijou Liu Huiyan apaixonadamente era você? Certo? Ao ver a aversão nos rostos das pessoas se tornando mais evidente, Fang Zhen sabia que precisava balançar a cabeça desesperadamente. Ele estava prestes a tentar se redimir, mas foi interrompido pela minha voz fria. Realmente não foi de propósito. Eu dei uma risada fria. Peguei o celular descuidadamente e balancei. Eu tenho um vídeo de vigilância aqui. Você não se importaria se eu o liberasse, certo? Que vigilância? Não fale besteiras. Fang parecia ter visto um fantasma. Ele me encarou com pânico. Seu rosto instantaneamente ficou pálido como papel. Ele implorou a Fang Qingshan com uma voz chorosa. Por favor, acredite em mim. Eu realmente só estava brincando com Huiyan. Mas desta vez, Fang Qingshan estava completamente decepcionado com ele. Ele disse friamente: não olhe para mim. Já que há vigilância, então mostre. Vamos esclarecer tudo hoje. Eu estava com um sorriso sarcástico. Projete o vídeo na tela da TV. Em um instante, toda a sala de estar caiu em um silêncio mortal. No vídeo, Fang Zhen estava ativo e entusiasmado. A satisfação em seus olhos parecia prestes a romper a tela. Ele segurou firmemente como se fosse Liu Huiyan. Sorriu suavemente na minha frente. Em seguida, os dois se abraçaram e se beijaram profundamente. Ao lado, como se ninguém estivesse lá. O que é ainda mais exagerado é que, no vídeo, ainda havia amigos deles me insultando. Riam de mim, me chamando de mesquinho. E ainda me aconselhavam a ser mais generoso. Era simplesmente ultrajante ao extremo. O vídeo acabou de terminar. Fang Qingshan levantou a mão. Deu um tapa forte em Shenji. Ele foi atingido e caiu diretamente no chão. Por um momento, fiquei tão surpreso que não consegui falar. Olhei para Fang Qingshan com uma expressão incrédula. Você bateu. Você ainda tem coragem de me chamar de pai? A voz de Fang Qingshan tremia de raiva. Com os olhos arregalados, ele o apontou e gritou. Você não sabe que Liu Huiyan é a noiva dele? Como você se atreve a flertar na frente dele? E ainda humilhar na frente de todos? O que você acha que somos, a família Fang? Não é isso. Fang Zhen tentou explicar, mas ficou sem palavras por um momento. A senhora Fang ainda o repreendeu sem piedade. Você não acha isso nojento? Não consegue encontrar uma mulher? Tem que roubar a noiva do seu irmão? Eu assisti a tudo isso, sem dizer uma palavra. Nesse momento, o celular de repente emitiu uma notificação. Cliquei para ver. Era um novo material enviado por Bai Ningbin. Era mais um vídeo. Este vídeo capturou claramente Fang Zhen se encontrando com Liu Huiyan e sua família biológica. E fotos dos dois entrando e saindo de hotéis com frequência. Bai Ningbin acabou de me enviar um vídeo. Vocês também deem uma olhada. Dizendo isso, eu então comecei a reproduzir o vídeo. E realmente, Fang Zhen, que estava tão despreocupado antes, assim que viu as provas no tela, seu corpo tremeu levemente. Seu rosto imediatamente perdeu a cor. Não conseguiu dizer uma palavra. Eu acrescentei friamente: se você acha que isso é falso, pode muito bem levar para uma avaliação. Se eu fosse uma pessoa falsificada, eu me ajoelharia e pediria desculpas. Para dizer uma coisa, bloqueou completamente todas as rotas de retirada que ele havia planejado.
Fang Qingshan estava tão irritado que seu peito subia e descia violentamente. Shao Zeng disse, Fang Zhen, já que você encontrou seus pais biológicos, então, de agora em diante, você não será mais da família Fang. Quando encontrei meu filho biológico, Fang Qingshan nunca pensou em abandonar seu filho adotivo. Afinal, ele o criou por 20 anos, desde os 2 anos até agora. Mas o que Fang Zhen fez? Ele roubou intencionalmente a noiva do filho. Ele até fez de propósito para que o filho perdesse a face em frente a todos. Não me expulsem, por favor. Ao ouvir que Fang Qingshan queria expulsá-lo, Fang Zhen ficou nervoso. Ele sabia em seu coração. As condições do plano não beneficiam a família Fang. E os membros da família Fang sempre foram gananciosos. Se realmente voltasse para a família Fang, ele só se tornará uma peça a ser usada, sacrificando-se pelos interesses da família Fang. Nesse momento, o rosto de Fang Qingshan estava frio. Com palavras firmes, eu não sou seu pai. Vá embora. Arrume suas roupas e levias. Outras coisas. Nem pense nisso. Os olhos de Fang Zhen estavam cheios de mágoa. Olhando para a aparência impiedosa da família Fang, as lágrimas brotaram de seus olhos. Ele mordeu os dentes com força. Sua voz estava carregada de choro e raiva. Sufocando, disse, eu também sou filho de vocês há mais de 30 anos. Com que direito vocês fazem isso comigo? Fang Qingshan, no entanto, não mostrou nenhum sinal de compaixão. Ele soltou uma risada fria. Com palavras afiadas, ele respondeu, só porque você roubou descaradamente a noiva do meu filho biológico. Por você passar o dia todo tramando contra ele, dificultando a vida de Fang Yuan em todos os lugares. Isso não é o suficiente? Fang Qingshan continuou a falar. Na verdade, nós nunca pensamos em te expulsar. Mas as evidências são irrefutáveis. O vídeo está bem diante de nós. Você ainda tem coragem de perguntar por quê? Ao ouvir isso, Fang Zhen ficou com o rosto todo vermelho de raiva, gritando alto para eles como um animal selvagem enlouquecido. Mais um vídeo. Vocês já estavam planejando me expulsar, não é? Agora estão fingindo que sou o vilão. Sua aparência histérica, deixando Fang Qingshan ainda mais irritado, levantou a mão e apontou para a porta. Sem rodeios, disse, já que você não quer arrumar suas coisas, saia daqui agora. Não fique aqui atrapalhando. O rosto de Fang Zhen instantaneamente ficou pálido como papel. Ele sabia muito bem. As roupas e sapatos caros que comprei para mim na família Fang, e os relógios de marca que valem uma fortuna, juntos, valem pelo menos dezenas de milhares. Ele realmente não queria desistir assim. O que fazer? A atitude de Fang Zhen mudou instantaneamente. Mudou completamente sua agressividade anterior, propositalmente se mostrando fraco. Começou a implorar em um tom submisso. Pai, você me criou por mais de 30 anos. Como é possível que você me abandone? Fang Qingshan olhou furiosamente. Seguindou. Ele estava tão irritado que seu corpo tremia. Se você ainda se lembra da minha graça em criá-lo, você não intimidaria Fang Yuan repetidamente. Você me decepcionou muito. Assim que Fang Qingshan terminou de falar, eu não consegui conter uma risada sarcástica. Fang Zhen. E agora você ainda tem a cara de pau de me culpar. Pense bem. O que eu roubei de você? Eu sou claramente o filho biológico de todos. Foi você quem roubou minha vida. Na verdade, foi você, levando minha noiva para conhecer seus pais e amigos. Você ainda ousa dizer que é inocente? Minhas palavras, como uma pedra gigante caindo em um lago calmo, instantaneamente despertou a fúria no coração da família Fang. Fang Qingshan franziu a testa. Sua voz carregava um tom de questionamento. Fang Zhen, 3 anos atrás, você veio em nome do plano para buscar cooperação. Será que naquela época você já tinha se aliado à família Fang? Ele fez uma pausa. Seu olhar era profundo e enigmático, parecendo ter pensado em mais coisas, continuando a perguntar. Não, com certeza não foi apenas 3 anos atrás. Se soubesse apenas no festival de 3 anos, você não poderia ter feito essas coisas apenas por eles. Com certeza já havia com Luiu antes disso. Ao ouvir essas palavras, as expressões de todos os presentes instantaneamente se tornaram extremamente frias. Fang Qingshan sorriu ironicamente, mas seu tom se tornou ainda mais afiado. Nós, como uma família, cuidamos de você de coração. Não esperávamos criar um lobo que nos trai. Fang Zhen, você realmente me surpreendeu. Fang Zhen sentiu suas pernas fraquejarem. Com um baque, ele caiu de joelhos diante de Fang Qingshan. Ele segurou firmemente a barra da calça dele. Com lágrimas e súplicas, eu realmente sei que errei. Pai, me dê mais uma chance, por favor. Eu imploro a você. No entanto, um dos membros da família fez um gesto impiedoso com a mão, interrompendo suas palavras. Disse friamente, a partir de agora, você não é mais meu filho. Qualquer coisa da família Fang, você não vai levar nada. As palavras de Fang Qingshan foram decisivas. Não havia espaço para negociação.
Fang Zhen sentiu uma onda de pânico sem fim. Ser expulso da família Fang ele poderia aceitar com dificuldade. Mas se ele perdesse tudo, aquelas roupas, carros de luxo e marcas desapareceram. Voltar para a família Fang e não ter nada. Como ele poderia se conformar? Seu corpo tremia. Com a voz embargada, implorou: pai, me dê mais uma chance, por favor. Mas quando ele viu o olhar dos membros da família Fang, sem um traço de piedade ou relaxamento, um desespero como cair em uma adega de gelo surgiu em seu coração. Mordomo, por favor, expulsem o jovem mestre. A voz de Fang Qingshan era decidida. Ele deixou claro onde estavam os limites. Fang Zhen foi puxado à força. Ele virou a cabeça com raiva e me lançou um olhar ameaçador. O ódio em seus olhos era evidente. Amaldiçoando silenciosamente em seu coração, Fang Yuan. Esta família Fang, mais cedo ou mais tarde, ainda será minha. Não fique tão satisfeito tão cedo. Eu apenas sorri levemente. Com uma expressão calmamente sarcástica: jovem mestre Fang, você não é mais da família Fang agora. Daqui em diante, por favor, não haja mais em nome da família Fang. A pequena montanha de Fang Zhen foi dominada publicamente por mim. Ele ficou furioso de vergonha. Virou a cabeça e repreendeu em voz alta: quem se importa? Fang Lulu então disse friamente: é melhor você cumprir o que diz. Fang sentiu como se seu peito tivesse sido atingido por um martelo pesado. Uma onda de raiva subiu em seu coração. Ele olhou para Fang Lulu com raiva. O olhar era tão cruel que parecia querer devorá-la viva. Maldita Fang Lulu. Eu já deixei tão claro que estou entregando a empresa. Como ela ousa me tratar assim? Já que você não quer ser meu cachorro de estimação, então morra! De repente, ouvi a voz do coração de Fang Zhen na minha cabeça. Fiquei instantaneamente paralisada. Se não pudesse ouvir sua voz interior, eu não consigo nem imaginar. Ele tinha pensamentos tão repugnantes sobre sua irmã de nome. E ainda tentava fazer com que Fang Lulu obedecesse. Olhei para Fang Lulu ao meu lado com uma expressão complexa. Meu coração estava em conflito. Como eu deveria contar para a irmã sobre esses pensamentos perturbadores de Fang Zhen? Fang Lulu percebeu meu olhar estranho. De repente, senti-me desconfortável. Não pude deixar de dizer: se você tem algo a dizer, diga logo. O que significa me olhar assim? Eu limpei a garganta suavemente, mas não sabia como começar a falar. Na minha mente, eu repetia: Fang Zhen. Queria que a irmã fosse o lambe-botas dele. E ainda tendo aqueles pensamentos imorais sobre a irmã ainda estará ali a isso? Enquanto eu pensava sobre essas coisas, o casal Fang Lulu e Fang Qingshan teve suas expressões instantaneamente um pouco falsas. Todos me olharam com expressões confusas. Será que eu ouvi errado? Fang Zhen realmente tinha esse tipo de pensamento sobre Fang Glass? Não é? Não é apenas uma simples atração. Os pensamentos de Fang Zhen eram simplesmente insuportáveis. Os olhos de Lulu instantaneamente se acenderam com raiva. Rangeu os dentes e disse: maldito Fang Zhen. Ela reprimiu a raiva que sentia. Então, ela se aproximou de mim e disse suavemente: irmão, se o Fang ousar te intimidar novamente no futuro, você deve me avisar imediatamente. Eu estava com uma expressão séria. Olhou para Fang Lulu significativamente e disse: irmã, você também precisa ficar atenta. Eu sinto que o jeito que Fang Zhen olha para você é muito estranho. Eu fiz questão de enfatizar. Fang Qingshan imediatamente pegou a minha fala. Ele fez um som suave: seu irmão não está errado. Pessoas assim realmente precisam ser tratadas com cautela. Não é só você. Toda a nossa família precisa ficar mais atenta. Depois de passar por tantas coisas, Fang Qingshan pode ser considerado como tendo compreendido completamente. Fang é uma pessoa que não tem gratidão. Não importa quão bem a família Fang o tratou antes. Assim que não conseguem satisfazer seus desejos egoístas. Ele imediatamente virou a cara e negou conhecer a pessoa. Do lado de fora da porta, Liu Huyan sempre ficou na porta da casa dos Fang, com os olhos fixos em Fang, que estava desorientado, que saiu correndo de dentro. Ela correu para encontrá-lo apressadamente. Zhen, o que aconteceu com você? Por que você está chorando tanto? Fang Zhen se jogou nos braços dela, chorando em soluços. Não queria dizer nada. Liu Huyan perguntava incessantemente: Zhen, o que realmente aconteceu? Não chore. Rápido, me conta. Fang Zhen soluçou em voz baixa: Huyan, o que foi que eu fiz de errado? Meus pais querem me expulsar de casa. Isso deixou Liu Huyan furiosa. O rosto dela instantaneamente ficou sombrio. Ela empurrou Fang Zhen com força. Correu até a porta e bateu com força. Fang Yuan, saia daqui. Eu acabei de ouvir seu grito. E ainda consegui captar claramente o que estava no coração de Fang Zhen. Aqueles pequenos cálculos egoístas. Esse tipo de encrenca. Tem que deixar Huyan fazer. Eu dei uma risadinha fria. Ela se virou e entrou na cozinha. Pegou uma grande bacia de água fria, preparando-se para dar uma boa lição em Liu Huyan.
Da Gigi e Fang Qinshan me viram com uma expressão calma. Todos tossiram levemente. Em seguida, todos me seguiram até a porta. Liu Huyan ainda estava batendo na porta incessantemente. Assim que a porta se abriu, ela abriu a boca prestes a explodir de raiva. Mas, de repente, eu apareci com uma grande bacia de água. Com um splash, tudo caiu sobre a cabeça dela. Ela, que havia se esforçado tanto, instantaneamente se transformou em uma galinha molhada. Fang Zhen, que estava na porta, tinha um olhar de satisfação. Ao ver essa cena, seu rosto imediatamente mudou. Ele gritou agudamente: Fang Yuan, o que você está fazendo? Eu nem olhei para ele. Eu disse friamente: Liu Huyan não está agindo por impulso? Isso é para esfriar os ânimos dela. Acorde. Ao ouvir isso, Liu Huyan imediatamente ficou furiosa. Levantou a mão para me bater. Fang Yuan, seu idiota! Ajoelhe-se agora e peça desculpas. Neste momento, os olhos de Fang Zhen estavam ainda mais animados do que os de Liu Huyan, aquele jeito como se quisesse muito. O tapa de Liu Huyan imediatamente atingiu meu rosto. Infelizmente, ele calculou mal. Eu rapidamente agarrei a mão de Liu Huyan. Deu-lhe um tapa forte com a mão reversa. Bateu nela até sua cabeça zumbir. Ela ficou atordoada por alguns segundos. Ela me encarou como se tivesse visto um fantasma. Em seu coração, ela murmurava: como Fang Yuan mudou? Onde foi aquele homem que a seguia todos os dias? Eu balancei a mão que estava um pouco coçando. Zombou: sua pele é realmente grossa. A sensação de lutar não é boa. Liu Huyan ficou tão irritada que usou seu corpo para se expressar. Mas então, ela viu dentro da casa. Fang Boli saiu devagar com alguns seguranças. Imediatamente, fiquei tão assustada que não me atrevi a fazer mais barulho. Só pude me ressentir em silêncio. Esse idiota, Da Yuan. O empréstimo me fez passar vergonha na frente de Azen. Quando eu me casar no futuro, veja como eu vou lidar com ele. Eu a encarei. Os cantos da minha boca se ergueram ligeiramente. Ela soltou um sorriso frio. Essa pessoa ainda está sonhando acordada. Nunca vi alguém tão sem vergonha. Liu Huyan parecia não ter percebido minha zombaria. E ainda disse sarcasticamente: Fang Yuan, eu sei que você está com ciúmes por causa de Feng Zhen. Mas eu e a Zhen somos apenas amigos. Peça desculpas rapidamente. Vamos deixar isso assim. Essas palavras quase me fizeram vomitar na hora. Eu realmente não consegui mais suportar. Chutei-a diretamente na barriga. Este chute não foi fraco. Ela se segurou com as duas mãos na barriga. Encolheu-se como um camarão cozido. O que você acha dessa forma de pedir desculpas? Perguntei friamente. Ela ficou com o rosto vermelho. Apontou o dedo para mim. Gritou alto: Da Yuan, você teve a audácia de me bater. Se você não se ajoelhar hoje, você pode esquecer de se casar comigo. Eu dei um olhar de desprezo. Fiquei irritado e ao mesmo tempo achando graça. Pelo amor de Deus, pare de fazer esse showzinho, quer? Beber um pouco e comer amendoim pode ajudar a clarear a mente. Sua cabeça deve estar sem salvação. Assim que eu disse isso, o rosto de Liu Huyan e Fang Zhen instantaneamente ficou muito feio. Especialmente Fang Zhen. Seus olhos estavam cheios de dúvida e investigação. Com uma expressão de incredulidade: Fang, o que aconteceu? Antes não era apenas um cachorrinho apaixonado? Hoje, esse comportamento está muito estranho. Ele ainda está pensando no que eu realmente passei. Mas não tem ideia de que eu já ouvi claramente o que ele estava pensando. Liu Huyan ainda não desistiu. Continuou a fingir e me disse: Fang Yuan, peça desculpas rapidamente. Eu posso deixar o passado para trás. Eu dei uma risadinha fria. Respondi sem rodeios: você pode se mandar. As coisas chegaram a esse ponto. Realmente não há mais nada a dizer. Eu olhei para Fang Zhen. O tom era neutro, mas com um toque de sarcasmo. Eu já desisti do meu noivado com o Liu Huyan. Você está satisfeito agora, não é? Daqui para frente, não precisa mais esconder. Pode levar abertamente Liu Huyan para conhecer seus pais biológicos. Mas lembre-se bem, a partir de agora, você não é mais da família Fang. Não use mais a família Fang para manter as aparências. Fang Zhen ficou ansioso ao ouvir isso. Olhos marejados. Com uma expressão cheia de mágoa, virei-me para Fang Shan e os outros. Com a voz embargada de choro, disse: Mamãe, papai, vocês não se importam mais comigo? A expressão de Fang Qinshan estava fria. O tom estava ainda mais gelado. Não nos chame de papai e mamãe. Nós não podemos nos dar ao luxo de sermos os pais de uma criança como você. Ao lado, Liu Huyan ouviu isso. Imediatamente ficou descontente. Dando um passo à frente, colocou Fang Zhen atrás de si. Disse: tia, mesmo que a Zhen Ensheng não seja filho biológico de vocês, ele foi criado por vocês. Como vocês podem ser tão cruéis? Fang Lulu lançou um olhar de desprezo para ela. Rindo sarcasticamente, disse: já que você sabe que ele foi criado por nós, você sabe como ele tem intimidado meu irmão?
Ele roubou a noiva do meu irmão. E ainda difamou meu irmão na frente de todos. Isso é o que se espera de um irmão mais velho? Ao ouvir isso, Liu Huyan apressou-se a explicar, com relutância: isso é meu problema. Fui eu quem quis jogar com ele. A relação com a Zhen Yanxing. Fang Lulu riu levemente. Palavras afiadas, já que é seu problema. Então por que você ainda está incomodando meu irmão? Além disso, quando é que os assuntos da nossa família se tornaram da sua conta? Assim que essas palavras saíram, Liu Hui ficou imediatamente sem palavras, parada, imóvel no lugar. O pálido FNG Zen rapidamente segurou Liu Hui. Hui, vamos embora. Não crie mais problemas. Enquanto puxava Liu Huyan para fora. Enquanto, em seu coração, rangia os dentes de raiva, a família FNG. Vocês vão se arrepender. Um dia, mesmo que vocês me implorem de joelhos, eu não vou perdoá-los. Eu olhei para as costas dele se afastando. Com um sorriso enigmático, ele realmente se acha importante. E ainda espera que nós o imploremos. Liu Hui ainda tentou me ameaçar. FNG Yuan. Você vai se arrepender. Eu levantei a caixa que estava na minha mão. Olhei para ela friamente e gritei. Ela olhou para sua aparência molhada e desleixada. E então olhou para a bacia que eu segurava. No final, não ousou dizer mais nada. Eu fui puxado por Fang Zhen, cabisbaixo e correndo. Assim que essas duas pessoas saíram, comecei a me preocupar. Uma pergunta ficou girando na minha mente. Como eu vou contar isso para meus pais? Eu vou embora amanhã de manhã. Antes mesmo que eu pudesse pensar em um plano, a família de 3 de Fang Qinshan estava me encarando em uníssono. Olhares que pareciam que eu tinha um segredo. Como se pudesse fazer mágica em breve. Eu fiquei paralisado sob o olhar deles. Engoli em seco, a contragosto. Perguntou cautelosamente: pai, mãe, por que vocês estão me olhando assim? Minha irmã Lulu rende os dentes. Me perguntou irritadamente: você está escondendo algo de nós? Eu estava prestes a balançar a cabeça em negação. Mas então pensei: essa questão precisa ser esclarecida mais cedo ou mais tarde. Decidi firmemente: vamos conversar em casa. Fang Lulu fez um som de descontentamento. Ela se virou e foi para casa. Meus pais trocaram um olhar, seguindo-me silenciosamente. A família inteira voltou para casa assim, em silêncio. Assim que me sentei, eu rapidamente voltei a falar. Minha voz estava tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Mãe, deixe-me perguntar a você. Se eu trocar de esposa, você conseguiria aceitar? Assim que essas palavras saíram, o olhar da senhora Mo era como 2 raios de luz que me atingiam diretamente. Se aquele olhar fosse mais intenso, provavelmente conseguiria queimar um buraco em mim. A postura dela. Se pudesse agir, provavelmente sairia correndo para resolver as contas. Quem é? É Bai Ningbin. Em um instante, o ar parecia ter congelado. Fang Lulu e Fang Shan também estavam com expressões de choque. Perguntaram, como se tivessem visto um fantasma. Quem você disse? A expressão deles era como se achassem que eu estava fantasiando. Bai Ningbin é a atual chefe da família Bai. Eu, a contragosto, acrescentei. A irmã mais velha, Fang Lulu, estendeu a mão diretamente. Ainda tocou minha testa. Irmãozinho, você não bebeu demais? Eu afastei a mão dela com força. Olhei para ela. Essa irmã é bem esperta normalmente. Mas quando se trata dessas coisas, a reação é tão lenta. Estou bem acordado. Amanhã às 9 da manhã. Alguém ainda vai me buscar. Fang Qinshan e os outros 3 estavam com expressões de incredulidade. Olhares complexos e difíceis de descrever. Como se eu tivesse acabado de voltar do espaço. Eu estava prestes a explicar. Minha mãe interrompeu. A Yuan. Explique tudo para sua mãe. O que realmente aconteceu? Ela falava suavemente. E impediu a irmã mais velha e o pai, que estavam inquietos. Ela parecia muito calma e controlada. Eu cocei o nariz. Com uma expressão confusa, comecei a falar de forma vaga. É que antes jogamos um jogo. Eu perdi. E então, num impulso, a beijei 2 vezes. Fiz uma pausa. Eu, com os dentes cerrados, continuei. Depois, eu decidi que ia cancelar o noivado com a Liu Hui, não foi? Liu Hui ainda disse de forma sarcástica. Quem ainda se atreveria a se casar comigo depois de cancelar o noivado? Eu apenas perguntei casualmente a Bai Ning. Para minha surpresa, ela concordou. Minha voz foi ficando cada vez mais baixa. Olhei furtivamente para a expressão dos 3. Era ainda mais exagerada do que eu imaginava. A mudança de expressão era como um truque de mágica. Pais, vocês não se importariam muito se eu arranjasse uma esposa poderosa, certo? Perguntei de forma cautelosa. Mas, por dentro, eu estava ansioso. Eles estavam em silêncio há tanto tempo. E se eles realmente ficassem bravos? Minha mãe ouviu o que eu disse. Ela ficou paralisada no lugar por um bom tempo. Então, de repente, ela se levantou. Com passos apressados, ela subiu as escadas. Meu coração deu um aperto. De repente, eu fiquei desanimado. Não consegui me conter e murmurei.
Minha mãe não pode estar realmente brava, pode? Meu pai comprimiu levemente os lábios. Estava prestes a falar. Então vi que minha mãe já tinha descido as escadas. Ela estava segurando algo na mão, com uma expressão misteriosa no rosto. Eu olhei com atenção. O que ela segurava não era a certidão de registro de residência. Ela se aproximou de mim, colocou o documento na minha mão, deu um leve tapinha na minha mão, e disse de forma enigmática, Xinshin, uma mulher tão excepcional como a Bai Ning. Se você conseguir trazê-la para casa, isso seria realmente um grande ganho. Sua mãe está totalmente a seu favor. Eu fiquei paralisado de repente. Não consegui reagir de forma alguma. Que situação é essa? Eu me virei rigidamente para olhar meu pai. Meu olhar estava cheio de desespero. Pai, você precisa controlar sua esposa. Mas não esperava que meu pai apenas deu de ombros. Com uma expressão resignada e um sorriso, ele disse, garoto, na verdade, papai não queria que você se casasse tão cedo. Mas se a sua noiva for a Bai Ning, então papai com certeza apoiará de todo o coração. Amanhã, quando você pegar a certidão, lembre-se de perguntar a ela quando seria conveniente vir aqui em casa para um jantar. Eu realmente não sei mais o que fazer. Com a certidão de registro de residência apertada na mão, só sentia que aquilo estava muito quente. Parecia que ia queimar minha mão. Nesse momento, minha mãe acrescentou: você realmente deve agradecer ao FNG Zen. Se não fosse por ele ter roubado a Liu Hui, você não teria essa oportunidade de se casar com a família Bai. Mãe, pelo amor de Deus, vamos deixar essa forma de agradecimento de lado. Eu rolei os olhos. Respondi com um sorriso amargo, mas, pensando com calma, se amanhã eu conseguir me casar com essa grande figura que é a Bai Ning, o FNG Zen com certeza ficará furioso. Afinal, Bai Ningbin é a luz da lua branca que Fang Zhen sempre desejou. Ela é a mulher com quem ele sonha em se casar. A irmã mais velha, Fang Lulu, não estava muito satisfeita com a ideia de eu e Bai Ningbin nos casarmos. Mas depois de ouvir minha gratidão a Fang Zhen, ela me disse seriamente, isso é uma novela. Eu pensei bem sobre isso, e percebi que você e Bai Ningbin combinam bem. Não se atrase amanhã. Lembre-se de se arrumar bem e ficar apresentável. Eu ri nervosamente algumas vezes. Respondi com um re-re. Então me virei e voltei para o quarto. Depois de entrar, ele ainda trancou a porta. Assim que me sentei na beira da cama, vários pensamentos começaram a surgir na minha mente. A aura de protagonista de Fang Zhen realmente não deve ser subestimada. Embora agora Liu Huyan esteja ao seu lado, não posso garantir que não haverá várias garotas de qualidade se aproximando dele. Eu preciso planejar bem. Como posso conquistar a rede de contatos dele? Ao mesmo tempo, Bai Ningbin já havia retornado à residência número 1. Assim que entrou, ela viu que na sala estavam sentadas algumas de suas boas amigas de sempre. Ela jogou sua jaqueta no sofá de qualquer jeito, e se encostou relaxadamente. Perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Uma das amigas não conseguiu conter a curiosidade. Perguntou, ouvi dizer que você amanhã vai se casar com aquele garoto. Você realmente gosta dele, né? Bai Ningbin se recostou preguiçosamente no sofá, e respondeu calmamente, não diria que gosto, mas também não é odiável. Ele é uma pessoa bem interessante, e é diferente das outras pessoas. Algumas amigas ouviram. Você olha para mim. Eu olho para você. Finalmente, um deles disse, você é bom, hein? Mas como você vai explicar isso para a família Bai? Não era sempre a intenção de arranjar um casamento para você? Você decidiu se casar assim, sem avisar? Eles provavelmente terão dificuldade em aceitar isso. Bai Ning sorriu levemente. Tom casual, eu mesmo, um livro de registro familiar. Por que se importar com eles? Não muito tempo depois, as pessoas foram saindo uma a uma. Apenas Bai Ning ficou sozinha no lugar. Ela se sentou no sofá macio, refletindo sobre o que aconteceu esta noite. Palavras que eu disse surgiram em sua mente. Não pôde evitar e baixou levemente a cabeça. Os cantos de sua boca se levantaram involuntariamente. Como poderia esconder o sorriso? Esse pequeno impulsivo é realmente muito interessante. Quem sabe no futuro ainda teremos um par de crianças adoráveis. Assim que pensei nisso, ela de repente voltou à realidade. Perguntou a si mesma quando foi que suas ideias a desviaram. Sacudiu a cabeça, sem saber o que fazer. Ela pegou o casaco. Lentamente subiu as escadas para tomar banho. Em seguida, Bai Ning, enrolada em uma toalha, saiu do banheiro. Aproximou-se da janela do chão ao teto, observando em silêncio a paisagem do lado de fora. Através do reflexo do vidro, os cantos de sua boca se curvaram levemente. Depois de voltar para o quarto, ela se sentou na beira da cama, pegou o tablet, trabalhou por um tempo, e então se preparou para descansar. Na manhã seguinte, às 7 horas, fui acordado pela minha mãe. Levantei-me sonolento. Matei uma aula.
Fiquei em frente ao espelho me observando repetidamente. Estava muito satisfeito com o visual de hoje. Olhei para o relógio e percebi que já era mais de 8 horas. Peguei minha bolsa apressadamente, coloquei a certidão de registro de residência dentro e desci as escadas apressadamente. Assim que cheguei lá embaixo, vi que Bai Ningyi estava sentada na sala, conversando animadamente com meu pai, enquanto descia as escadas, com a cabeça inclinada. Fiquei olhando fixamente para Bai Ningyi e não pude deixar de pensar, por que ela veio tão cedo? Bai Ningyi ouviu o som, levantou a cabeça e olhou para mim. Ela ficou me encarando por um bom tempo, me encarando de um jeito que me deixou desconfortável. Minha roupa está estranha? Por que você está me olhando tanto? Não consegui evitar e rolei os olhos. Dei uma olhada de volta para ela, mas Bai Ningyi achou engraçado. Levantou-se e veio até mim. Olhou atentamente meu terno de cima a baixo. Criança. Eu realmente não queria prestar atenção nela. Fiz uma careta de desdém. Murmurou baixinho, eu já tenho 23 anos. Não sou nenhuma criança. O que ela disse quase me deixou furioso. Quase fui para cima dela. Mas antes que eu pudesse me mover, meu pai estava atrás, rindo e gritando, Ayuan, pare de bagunçar. Venha logo comer. Ningyi está te esperando há um tempão. Tudo bem. Considere-se sortudo. Eu a encarei discretamente. Fiz uma expressão ameaçadora para assustá-la. Não esperava que ela me olhasse como se eu fosse um animal de estimação. A desdém nos cantos dos lábios dela estava quase transbordando. Chegamos à mesa. Perguntei casualmente, você já comeu? Já comi. Coma devagar. Já que ela disse isso, não vou mais ser educado. Sentou-se diretamente. Fiquei concentrado no mingau de arroz e nos bolinhos no vapor à minha frente. Bai Ningyi me observava em silêncio, com uma aparência calma e serena. De vez em quando, eu podia sentir seu olhar passando pela minha bochecha. Quando meu rosto redondo de bolinho ficou exposto diante dela, senti que os dedos dela se moveram quase inconscientemente. Será que ela queria apertar? Depois de comer, eu coloquei os hashis para baixo. Olhei para ela e disse, vamos. Ela acena com a cabeça. Levantei-me e me virei. Ela cumprimentou meu pai. Tio, nós vamos primeiro. Entrou no carro. Eu a encarei. Minha voz estava cheia de curiosidade. Por que você não me avisou antes que viria? Ela respondeu casualmente, te mandei uma mensagem. Foi você que não respondeu. Eu rapidamente peguei meu celular para verificar. E realmente, a mensagem dela estava quietinha na caixa de conversa. Eu cocei a cabeça. Esforcei-me para lembrar. De repente, lembrei que estava tomando banho na hora. Então, aproveitei e lhe dei um sorriso inocente. Mas justo naquele segundo, ela, porém, disse lentamente, que boba. Você é tão sarcástica. Cuidado para não acabar sozinha. Ela virou a cabeça e me lançou um olhar. De repente, sorriu. Estendeu a mão e puxou meu cinto de segurança. Com cuidado, ajudou a prender. Com um tom relaxado, mas sério, rebateu. Só o marido já é suficiente. Ter mais seria um problema. Essas palavras me deixaram paralisado. Por um momento, não soube como responder. A raiva dentro de mim estava começando a subir, mas foi reprimida à força. Só pude fazer uma careta resignada. Revirei os olhos, me sentindo ridículo. Durante todo o caminho, eu não parava de falar sobre diversos assuntos, tagarelando sem parar. Mas Bai Ningyi não falava muito. Mas sempre que eu lançava um tópico, ela conseguia responder na medida certa, de forma concisa e clara, sem perder a compostura. Realmente, não é à toa que ela é uma pessoa com presença. Comparada a mulheres como Liu Hui, que adoram se exibir, ela é de um nível muito superior. Nesse momento, ela virou a cabeça e me lançou um olhar, com uma expressão tranquila como um lago profundo, deixando as pessoas sem saber o que pensar. Quando estávamos quase chegando ao cartório, eu estava me sentindo bastante feliz, mas ao entrar, vi Fang desemparado lá. Meu coração despencou instantaneamente. Não pude deixar de xingar mentalmente, realmente, ele não se vai nunca. Com a testa franzida, eu o encarei com raiva. Bai Ningyi seguiu meu olhar, e viu Fang desemparado lá, parecendo miserável, fingindo ser como uma frágil flor branca. Realmente é incômodo. Ao estacionar, Bai Ningyi disse friamente, certo. Depois de estacionar, ela naturalmente estendeu a mão para mim. Ela me segurou de forma generosa, e me puxou em direção ao salão. Naquele momento, meu coração se aqueceu levemente. Com a cabeça baixa, eu sorri discretamente. Ninguém. Assim que entramos no salão, FNG Zen os chamou. Não consegui evitar e rolei os olhos novamente. Essa pessoa realmente sabe escolher o momento para causar problemas. E, de fato, ele estava com uma aparência de coitadinho, bloqueando os dois. Ningyi, eu tenho algo a te dizer. Bai Ningyi colocou as mãos nos bolsos e lançou a ele um olhar frio. Aquele olhar parecia dizer, saia daqui. Em seguida,
Ela deixou cair uma frase com uma voz baixa e fria. Não bloqueie o caminho. Eu ri ao ouvir isso dela. Imediatamente, eu a abracei de forma carinhosa. E ainda me inclinei deliberadamente contra ela. Com um tom de brincadeira, disse, Fang Zhen. Você não veio aqui para se casar com Liu Huyan, veio? E aí, cadê a pessoa? Por que não está com você? O rosto de Fang Zhen instantaneamente ficou pálido. A chama da inveja ardia em seus olhos. Seus lábios estavam apertados em uma linha. Aquela mirada cheia de ódio caiu diretamente sobre meu rosto. Sua raiva e ressentimento internos. Eu vi tudo claramente. Fang Yuan não merece Bai Ningbin. Ela claramente pertence a mim. Seu olhar parecia gritar em silêncio. Mas, na minha opinião, seus pequenos pensamentos e truques eram simplesmente ridículos. Eu segurei firmemente o braço de Bai Ningbin. Fingi estar mimada e disse, estou tão cansada. Não me acorde tão cedo da próxima vez. Bai Ningbin olhou para baixo. Ela sorriu e acariciou levemente meu cabelo. A voz estava cheia de carinho. Tudo bem. Assim que pegarmos a certidão, vamos voltar e descansar bem. Ai, não mexa no meu cabelo. Você bagunçou todo o meu penteado que eu fiz com tanto cuidado. Ela olhou para mim, parecendo um gato assustado. Não consegui conter o riso e disse, você, como um gato com os pelos eriçados. Falando, ela estendeu a mão suavemente para arrumar meu cabelo. Tom ainda calmo. Ok. Para com isso. Vamos entrar logo. Daqui a pouco vai ter muita gente. Desde o começo, ela nem olhou para Fang Zhen diretamente. Eu me virei orgulhosamente, com os olhos cheios de alegria. Olhando para Fang Zhen, acenei. Para provocá-lo, disse, espere calmamente pela Liu Huyan. Eu e ela vamos entrar primeiro. Esse tom deixou Fang Zhen com o rosto alternando entre verde e pálido de raiva. Ele ficou sem palavras. Ele parecia querer discutir um pouco mais, com a boca ligeiramente aberta. Mas Bai Ningbin já estava me puxando. Entrou sem hesitar por outra porta. Durante todo o processo, estava completamente evitando. Quando saímos do salão com o nosso certificado de casamento vermelho, o rosto de Fang Zhen estava tão sombrio que parecia que poderia espremer água. Houve um momento. Eu até me preocupei que ele pudesse correr até nós e pegar meu certificado de casamento e então rasgá-lo brutalmente. Há algo que você precisa que eu volte para embalar? As palavras de Bai Ningbin interromperam meus pensamentos. Eu a encarei com uma expressão incrédula. Não pode ser. Vou ter que morar com você a partir de agora. Nem mesmo comprar roupas para mim. E ainda me mandou voltar para pegar as coisas. Não esperava que você fosse tão mesquinho. Sua imagem de grande chefe desmoronou instantaneamente. Ela ficou surpresa ao ouvir isso. Depois, franziu levemente a testa. Com a mão, ela apertou levemente meu rosto. Ela disse, resignada, eu estava perguntando sobre coisas como o computador. Precisamos nos mudar de volta? Ao ouvir isso, eu percebi que havia me enganado. Mas justo vi Fang Zhen ainda parado não muito longe. Então eu disse de propósito, isso deixa pra lá. Você me compra um novo. Bai Ningbin parecia entender meus pequenos planos. Ela respondeu calmamente, então vamos ao shopping agora. Compre o que você quiser. Ao ouvir isso, meus olhos instantaneamente brilharam. Imediatamente puxei Bai Ningbin e saí rapidamente, totalmente deixando uma margem para Fang Zhen. Fang Yuan, seu idiota. Eu não vou te deixar escapar. Ouvi a voz de Fang Zhen rangendo os dentes atrás de mim. Eu o olhei desinteressadamente. Um sorriso sarcástico surgiu em meu rosto. Não vai me deixar escapar. Então vamos ver. Bai Ningbin percebeu o olhar cheio de ódio de Fang Zhen. Ela olhou para mim rapidamente, com um leve sorriso nos lábios. Mas não passa de um palhaço saltitante. Por que você fica olhando para ele? Eu fiquei surpreso no início. Em seguida, admirei secretamente. Não é à toa que alguém com a aura de um grande vilão. Ele foi direto ao ponto de uma vez. Para ser sincero, a situação diante de mim realmente me faz admirar sua calma e determinação. Parece que mesmo com a aura do protagonista, não faz diferença ao enfrentar ela, que é uma vilã. Bai Ningbin olhou para mim com os olhos baixos. Então, como se nada tivesse acontecido, pegou minha mão suavemente. Ela saiu rapidamente do cartório, deixando Fang Zhen, que ainda estava parado, tremendo de raiva. Fang Zhen ficou para trás, longe. No caminho, eu perguntei casualmente, você quer ir à minha casa para jantar? Bai Ningbin nem levantou a cabeça. Apenas respondeu levemente, vá. Ah, e vou avisar seus pais que você vai se mudar para morar comigo. Eu fiquei paralisado de repente, secretamente admirado em meu coração. Uau! Os grandes fazem as coisas de forma direta e eficiente. Isso não parece nada com um casal que acabou de se casar. É praticamente o ritmo de um casal de velhos. Mas pensando assim, eu realmente estava um pouco empolgado por dentro. Morar com ela. Parece que também seria bem interessante. E se o Fang Zhen souber, com certeza ficará furioso.
Talvez ele até mande alguém me vigiar às escondidas. Só de imaginar essa cena, não consigo evitar de rir. Chegamos ao shopping. Eu escolhi uma grande quantidade de produtos de cuidados com a pele e roupas do dia a dia. Estava prestes a pegar o cartão para pagar quando Bai Ningbin calmamente pegou um cartão e me entregou. E cuspiu duas palavras com leveza: passe este. Eu dei uma olhada e confirmei cuidadosamente. Só então peguei o cartão. Levantei uma sobrancelha e a provoquei. Não me culpe se eu gastar tudo, estou prestes a usar bastante. Ela soltou uma leve risada. Realmente acenou com a cabeça. E elogiou suavemente: você tem ambição. O tom dela, de qualquer forma que eu ouvisse, parecia um elogio. Não é à toa que ela é uma grande e generosa figura. Em seguida, nós entramos em algumas lojas de móveis. Comprei todas as pequenas coisas, como escovas de dente e chinelos. Finalmente, cheguei à loja de roupas para escolher algumas. Olhando para os números no recibo de compras subindo constantemente, senti um pouco de culpa no coração. Então escolhi algumas roupas casuais femininas. Planejei dar a ela como presente. Ao longo de todo o dia, nossas conquistas se acumularam como uma montanha. O que me surpreendeu foi que Bai Ningyi me acompanhou o tempo todo. Ela não reclamou uma única vez. Sua paciência era além da imaginação. Por cortesia, eu também tomei a iniciativa de ajudá-la a escolher algumas roupas de casa e casuais. Considero isso uma forma de agradecimento. Ao voltar para casa, a senhora Fang já havia preparado um jantar farto. Durante o jantar, Bai Ningyi se comportou de maneira muito natural. Ela olhou para meus pais. Disse diretamente: pai, mãe, eu quero que o Yuan se mude para cá e mora comigo esta noite. Embora minha mãe já tivesse uma ideia antes. Mas ao ouvir isso, não consegui evitar um leve sobressalto. Nos meus olhos havia um traço de desânimo. Eu rapidamente comecei a confortá-la. Mãe, podemos voltar a qualquer momento. Quando tiver tempo, volte para jantar. Ficar alguns dias também não é problema. Dito isso, eu lancei um olhar furtivo para Bai Ningyi, sugerindo que ela falasse bem de mim. E de fato, Bai Ningyi foi muito prestativa. Acenou com a cabeça imediatamente. A senhora Fang ouviu. Sua expressão relaxou um pouco. Apenas nos lembrou de voltar com frequência. À noite, eu apenas escolhi algumas roupas para trocar. Depois de arrumar tudo, eu segui Bai Ningyi e saí. O carro dela entrou no residencial número 1. Aquela mansão apareceu diante dos meus olhos. Era impressionante, mas emanava uma atmosfera fria. Seguia para dentro da casa. Chegamos ao quarto onde ela mora. Eu olhei ao redor. Não consegui evitar comentar: este lugar é praticamente igual a uma casa modelo. Não há nenhuma sensação calorosa. Especialmente aquele grande terraço. Está vazio. Não tem nada. Olhar para isso é um desperdício. Bai Ningyi cruzou os braços. Encostou-se na moldura da porta. Observou-me silenciosamente enquanto eu olhava ao redor do quarto. Finalmente, ela balançou a cabeça levemente, esperando que eu me aproximasse. Ela de repente estendeu a mão e puxou a minha. Me puxou para perto. Levantou uma sobrancelha e perguntou: você não gosta especialmente? Eu acenei com a cabeça vigorosamente. Disse seriamente: sim. Especialmente desgostoso. Bai Ningbin de repente pegou um cartão. Colocou-o na minha mão. Disse de forma direta: então, faça como quiser. Tudo bem. Sério? Posso fazer como quiser. Meus olhos brilharam. Olhei para ela cheio de expectativa. Desde que não fique tudo rosa. Eu não tenho objeções. Assim que essas palavras saíram, não consegui conter o riso. Ha ha ha. Como eu poderia deixar tudo rosa? Só de pensar nessa imagem, eu me sinto completamente desconfortável. Bai Ningbin colocou as mãos nos bolsos, parado a alguns passos de distância. O canto dos lábios se levantou levemente. Ela me olhou com um sorriso enigmático, com um toque de brincadeira nos olhos. Meu coração fez um clique. Imediatamente senti que algo estava errado. Planejava me virar e sair rapidamente, mas ainda não tinha dado 2 passos. Uma grande força veio repentinamente da minha cintura. Ela me puxou de volta abruptamente. O que você vai fazer? Eu fiquei um pouco nervoso. Perguntei gaguejando. Levantei a cabeça e me deparei com seus olhos profundos e astutos. Ouvi dizer que você é muito teimoso. Ela abaixou a cabeça. A voz dela era profunda, com um tom de provocação. Eu balancei a cabeça apressadamente. Não, não. Quem disse isso? Antes que eu pudesse reagir. No segundo seguinte, ela de repente me empurrou para a cama. O movimento foi tão rápido que eu não consegui reagir. Que situação é essa? Deitado na cama. Minha mente ficou em branco por um momento. Estava prestes a me esforçar para me levantar, mas ela lentamente se aproximou, me impedindo de me mover. Meu rosto instantaneamente ficou vermelho, olhando fixamente para ela, que estava tão perto. Falei gaguejando: você, não faça besteira. Ela soltou uma risadinha.
com uma voz profunda, transmitindo um ar de travessura bem-sucedida. Como? Fiquei com medo. Essa risada acompanhou seu avanço gradual. Me fez sentir um frio na espinha. Tentei empurrá-la com força, mas ela me abraçou ainda mais forte. A força era tanta que eu não conseguia me soltar. Com a cabeça quente. Não sei de onde veio a coragem. Acabei a abraçando com força pelo pescoço. Inclinou a cabeça para trás e beijou ativamente. Essa ação repentina não só a deixou surpresa, como eu mesmo fiquei paralisado no momento. Quem poderia imaginar que eu, que estava sendo provocado por ela, faria uma contra-ataque tão ousado? No entanto, este ousado beijo durou menos de 2 segundos. Eu desisti. Estava prestes a recuar, mas ela rapidamente voltou à realidade. Ela segurou minha nuca com força com uma mão. O movimento foi dominador e forte. O beijo sufocante quase me deixou sem ar. Quando ela finalmente me soltou, eu já estava ofegante. Minha mente estava em branco. De forma boba, levantei a mão e toquei seu rosto. Murmurei inconscientemente, e a promessa de ser gay? Assim que as palavras saíram, eu imediatamente voltei à realidade. Minha cabeça ficou clara. No fundo, pensei que era um problema. Apressei-me a gesticular e explicar. Eu quis dizer. Não disse nada. Bai Ningbin apenas riu suavemente. Aquele sorriso era tão complexo que dava arrepios. Em seguida, ela calmamente arrumou suas mangas um pouco bagunçadas. Deixou cair uma frase. Mais tarde eu acerto as contas com você. Depois de falar, virou-se e saiu do quarto. Deixou-me atordoado, jogado na cama, respirando pesadamente, com grandes golfadas de ar. Instintivamente, toquei meus lábios onde ela havia me beijado. Minha mente não conseguia parar de divagar. O canto dos meus lábios se levantou involuntariamente. Se Fang Zhen souber disso, ele provavelmente ficaria tão irritado que não conseguiria dormir por dias. Pensando nisso, virei-me na cama. Peguei meu celular e comecei a olhar aleatoriamente. Vi que o contato de Fang Zhen ainda estava no meu celular. De repente, teve uma ideia. Jogou o celular de lado. Levantei-me e comecei a arrumar as coisas que comprei hoje. Estava arrumando. Bai Ningbin entrou segurando um copo de leite. Com uma expressão neutra, disse: beba o leite. Eu nem levantei a cabeça. Respondi casualmente: ok. Quando terminei de arrumar as coisas, eu só então percebi aquele copo de leite. Peguei-o e bebi tudo de uma vez. Acabei de beber a última vez. Então ouvi a porta do banheiro se abrindo lentamente com um rangido. Bai Ningbin saiu enrolado em uma toalha de banho, com gotas de água escorrendo pelo cabelo. Deslizavam pela pele clara. Essa cena deixou minha cabeça completamente confusa. Fiquei paralisado e atordoado por um bom tempo. Ela percebeu meu olhar e sorriu maliciosamente. Aproximou-se de mim intencionalmente. Abaixou a cabeça e perguntou com um sorriso enigmático: está bonito? Minha cabeça ainda não estava funcionando. Inconscientemente, concordou com a cabeça: bonito. Minha resposta obediente a fez rir em voz alta. Ela deu um leve tapinha na minha cabeça. Eu esfreguei a cabeça e murmurei em voz baixa: desafiador. Você agora é minha esposa. Por que não posso olhar? Não seja tão mesquinha. Bai Ningbin semicerrou os olhos e pareceu perceber o significado diferente nas minhas palavras. Ela se aproximou um passo, levantou ligeiramente as sobrancelhas, perguntou com um significado profundo: já que você pode ver, eu também deveria retribuir? Dizia isso. Ela foi se aproximando de mim passo a passo. Eu quase por instinto estendi a mão para empurrá-la, gritando apressadamente: eu vou tomar banho. Aquela aparência era simplesmente desastrosa como uma gatinha assustada com o rabo pisado. Eu corri rapidamente para o banheiro. Só ousou respirar fundo depois de fechar a porta. Mas quando entrei, percebi que eu não tinha trazido meu pijama. A pequena toalha do banheiro não cobria meu corpo de jeito nenhum. Agora estou ferrado. Não havia o que fazer. Eu só podia me enrolar na toalha. E, a contragosto, saí do banheiro. Assim que saiu, senti o olhar de Bai Ningbin fixo em mim. Aquela expressão transmitia uma intensidade indescritível. Eu originalmente queria explicar mais algumas coisas, mas ela não me deu nenhuma chance. Disse diretamente em voz grave: Fang Yuan, eu definitivamente não aceito um casamento de conveniência. Essa frase, ela deixou tudo claro. Em seguida, suas ações não me deixaram nem espaço para rebater. Neste momento, na minha mente restava apenas um pensamento: se eu ouvir alguém dizer que minha esposa é lésbica, eu definitivamente vou dar-lhe pessoalmente 800 tapas na cara. E Bai Ningbin parecia ter ouvido meus pensamentos. De repente, soltou uma risada baixa. A risada era profunda e cheia de magnetismo, e tinha um toque de mistério que era difícil de decifrar. Eu murmurei impacientemente: que barulho. Depois de falar, virei-me e simplesmente me joguei na cama para dormir. Não lhe dei nenhuma chance de falar mais. Ela olhou para mim,
que já começava a roncar levemente. Ela balançou a cabeça, sem saber o que fazer. Então, abaixou a cabeça. Me tocou levemente na bochecha. Em seguida, ela se aproximou de mim com cuidado. Deitei-se em meu abraço, enquanto sentia o cheiro do mesmo sabonete que eu usava. Enquanto adormecia lentamente. Na manhã seguinte, Bai Ningyi desceu as escadas. O mordomo já estava esperando em um canto da sala. Ela estava com uma expressão calma. Ordenou calmamente: o senhor ainda está descansando. Antes de ele se levantar, não o incomode. Além disso, disse à cozinha para preparar um café da manhã chinês. O mordomo assentiu apressadamente. Respondeu respeitosamente: sim, senhora. Senhora. Em seguida, Bai Ningyi saiu da mansão. Todos entraram no carro, e aproveitou para me enviar uma mensagem. Após chegar na empresa, Bai Ningyi parecia ter se transformado em outra pessoa, com uma expressão séria, sem um sorriso sequer, irradiando uma aura impressionante. A palavra sério parecia estar estampada em seu ser. Os funcionários da empresa inicialmente pensaram que o presidente hoje não era diferente de qualquer outro dia, mas o surpreendente é que eles perceberam que hoje Shen Daikai parecia ter algumas marcas incomuns a mais, a tal ponto que muitos funcionários, depois que ela passou, aproveitaram a oportunidade para cochichar. Você viu? Aquilo no pescoço do presidente. Meu Deus! Aquilo não é uma marca de beijo? Nossa presidente, CEO na verdade. Bai Ningbin entrou no escritório. Como de costume, ouviu o assistente relatar a agenda. O estado do assistente estava claramente estranho. A frase mal havia começado, mas seus olhos não paravam de fitar o pescoço dela. Não apenas isso. O assistente, enquanto relatava, também olhava furtivamente. Ele olhou para ela dezenas de vezes. A seriedade dele era como se estivesse estudando uma relíquia rara. Bai Ningbin finalmente não aguentou mais. Ela levantou a cabeça. Olhou para o assistente com desdém. Já viu o suficiente? Se tem algo a dizer, fale diretamente. O assistente ficou tão assustado que estremeceu. Ele rapidamente abaixou a cabeça. Ele, apressadamente, trouxe o assunto de volta ao trabalho. Não se atreveu a olhar mais uma vez. Finalmente chegou a hora da reunião. Os executivos da empresa também não conseguiam evitar olhar furtivamente para ela. Bai Ningbin realmente estava cansada de aguentar. Ela simplesmente estendeu a mão e bateu na mesa. Avisa friamente: eu chamei vocês aqui para uma reunião. Não é para vocês olharem para mim. Assim que essas palavras saíram, o local da reunião instantaneamente ficou tão silencioso que se podia ouvir uma agulha cair. Ela olhou calmamente para todos ao redor. Disse com um tom indiferente: o plano de aquisição deve ser acelerado. O orçamento deve ser preciso. O progresso de qualquer projeto não pode ser atrasado. Depois de dizer isso, ela se levantou diretamente, pegou o celular e continuou a lidar com outros assuntos. Após a reunião, o celular dela tocou. Fui eu quem ligou. Assim que a chamada foi atendida, eu gritei com um tom de desespero: Bai Ningbin, você foi longe demais. Mas ela respondeu de forma descontraída. Respondeu levemente: mas foi você quem tomou a iniciativa, não foi? Fiquei tão irritada que queria socar o celular. Gritei: olha como eu estou agora. Não tem mais jeito de parecer uma pessoa. Ela soltou uma risadinha e retrucou: então você está com menos carne no corpo? Bai Ningbin, eu sou seu marido. Eu enfatizei em voz alta. Ela falou com um tom divertido. Em seguida, disse com calma: você pode dar uma olhada nos meus resultados de hoje. Falando isso, ela tirou uma foto das marcas no pescoço e me enviou. Eu abri para ver. Quase deixei o celular cair. Aquela grande mancha roxa era especialmente chamativa. Mas, depois de me acalmar um pouco, não consegui evitar de provocá-la. Você está tentando me fazer passar vergonha hoje, não é? Não esperava que ela mantivesse a calma. Ela respondeu: hoje você só vai ver o mordomo. Não precisa encontrar muitas pessoas. Ouvindo ela dizer isso, a raiva no meu coração diminuiu bastante. Minha mentalidade também começou a se acalmar. A mentalidade também se acalmou gradualmente. Eu simplesmente me sentei. Encontrei um ângulo adequado. Tirei uma foto e postei nas redes sociais. E configurei para que apenas ele pudesse ver. Fang Zhen, que acabará de acordar, estava com olheiras profundas de uma noite sem dormir. Ele pegou o celular e começou a deslizar aleatoriamente. De repente, vi que meu círculo de amigos foi atualizado. Ele tocou com o dedo e entrou. No momento em que viu a foto, furioso, ele jogou o celular com força no chão. Gritou rangendo os dentes: Fang Yuan, não vou deixar você continuar tão satisfeito assim. Ele realmente não conseguia engolir essa raiva. Não posso ficar de braços cruzados. Preciso fazer Bai Ningbin ver meu verdadeiro eu. Pensando assim, ele se apressou. Fang Zhen imediatamente pegou suas coisas. Ele correu apressadamente para o grupo Bai em busca de Bai Ningbin. No caminho,
Ele comprou outro celular. Guardou a foto com muito cuidado. Com medo de perder alguma evidência, Fang Zhen chegou à recepção do Grupo Bai. Ele olhou arrogantemente para o funcionário da recepção. Com um tom autoritário, disse: "Quero ver Bai Ningbin." "Senhor, você tem um agendamento?" O funcionário da recepção perguntou educadamente. Fang Zhen franziu a testa impacientemente. "Não tenho agendamento." "Desculpe. Se não tiver uma reserva, não pode entrar." A funcionária da recepção ainda mantinha um sorriso gentil. Fang Zhen queria discutir mais algumas palavras. Nesse momento, Bai Ningbin saiu do elevador acompanhada de um grupo. Os olhos de Fang Zhen brilharam instantaneamente, como se tivesse visto uma tábua de salvação. Ele correu apressadamente em direção a Bai Ningbin. Ele se colocou na frente dela de repente. "Bai Ningbin. Olá. Eu sou o irmão de Fang Yuan." Fang Zhen disse ansiosamente. Bai Ningbin lançou um olhar frio para ele. O tom revelava distância e frieza. "Meu marido parece ter apenas uma irmã." "Não tem irmão." Bai Ningbin, claro, se lembrava dessa pessoa. É o chamado protagonista masculino daquela vez que voltei. Um cara que a vê como sua luz branca o dia todo. Um sujeito nojento que só pensa em fantasias. Fang Zhen ficou imediatamente um pouco constrangido. Mas, para alcançar seu objetivo, ele mordeu os dentes. Com determinação, ele tirou a foto guardada. "Bai Ningbin. Veja isso. Fang Yuan realmente usou esse método para te atacar." Bai Ningbin deu uma olhada indiferente na foto do celular de Fang Zhen. Ela franziu levemente a testa. Ao ver isso, Fang Zhen se sentiu satisfeito por dentro. Ele achou que Bai Ningbin realmente não era esse tipo de pessoa superficial. Com certeza ela seria convencida por ele. Mas ele não sabia. Bai Ningbin não viu a foto que eu enviei no celular dela. Em vez disso, ela achou meu comportamento travesso um pouco interessante. Ela até sentiu uma vontade de querer mais. Fang Zhen estava ansioso para que Bai Ningbin ficasse furiosa, que me xingasse severamente. Mas a realidade foi completamente diferente do que ele esperava. Nesse momento, o assistente tossiu levemente no momento oportuno. E lembrou: "CEO, se não formos agora, vamos nos atrasar." "Vamos." Bai Ningbin respondeu. Ao chegar na porta, como se de repente lembrasse de algo, a recepcionista disse: "Da próxima vez que essa pessoa vier, diretamente impeça-o de entrar." "Certo." As duas recepcionistas se entreolharam. Assentiu apressadamente. Fang Zhen ainda queria dizer algo, mas foi interrompido sem piedade pela assistente. A assistente olhou com um aviso, focando intensamente em Fang Zhen. "Senhor, por favor, não venha mais incomodar nossa chefe." Fang Zhen não teve escolha. "Só consigo ver Bai Ningbin partir." Nesse momento, as duas recepcionistas começaram a cochichar. Eu pensei que ele realmente era próximo da chefe, mas a chefe nem o notou. Nossa chefe já tem marido. Como poderia se envolver com esse tipo de pessoa? "O que vocês estão dizendo?" Fang Zhen ouviu isso, e imediatamente gritou com raiva. Em seu coração, uma pessoa tão elevada como Bai Ningbin, como poderia mencionar abertamente que tem marido na empresa? Quem está falando bobagem? Quem na nossa empresa não sabe? Hoje a chefe veio trabalhar com marcas de beijo e mordidas. O casal está com um bom relacionamento. Não tente estragar isso. A recepcionista não teve medo. Avisou diretamente Fang Zhen. Fang Zhen, ao ouvir isso, pensou que tinha ouvido errado. Com uma expressão de incredulidade, perguntou apressadamente: "O que você disse? Uma pessoa tão elevada como Bai Ningbin, como poderia vir trabalhar com marcas de beijo e mordidas?" A recepcionista não estava a fim de perder tempo com ele. Pegou diretamente as fotos tiradas furtivamente do andar de cima e mostrou a ele. "Veja você mesmo." Fang Zhen olhou para a foto de Bai Ningbin. Aquela marca de beijo chamativa em seu pescoço. Apenas achou extremamente ofuscante. Ele estava desolado. Não sabia nem como havia saído do grupo Bai. Quando viu as fotos que eu enviei, ele achou que tudo era uma invenção minha para irritá-lo. Não esperava que ao chegar ao grupo Bai, descobrisse. Eu pareço um palhaço saltitante. As duas moças da recepção viram Fang Zhen sair desapontado. Então, enviaram uma mensagem para a assistente de Bai Ningbin. Contou tudo detalhadamente. A assistente acabou de ver a mensagem e estava prestes a relatar, quando viu que Bai Ningbin já havia pegado o celular e começado a ligar. "A Yuan, uma foto tão íntima. Não deveria me mostrar primeiro, como sua esposa. Você se saiu bem. Mostrar para os outros já é demais. E ainda me usa como escudo. Isso não é muito apropriado, né?" Eu, que estava tomando café da manhã nesse momento, fiquei imediatamente interessado ao ouvir isso. "Fang Zhen realmente foi procurar você na empresa? Caso contrário, como eu saberia dessas coisas?" Não consegui conter uma risada alta. "Você é minha esposa. Não faz mal usar um pouco de vez em quando." Bai Ningbin ficou em silêncio por um momento, e perguntou pensativa: "Você não se arrepende de fazer isso? Por que eu deveria me arrepender?"
Eu acho que a pergunta da Bai Ningbin é estranha. As coisas já foram feitas. De que adianta se arrepender? Agora o Fang Zhen deve estar furioso. Lembre-se do que você disse. Eu ainda tenho uma parceria para tratar. Vou desligar. Eu também não pensei muito. Desliguei o telefone imediatamente. Abri a lista de contatos. E, de fato, Fang Zhen me mandou uma série de mensagens ofensivas. A frase que mais apareceu foi: "Como você é sem vergonha?" Eu sorri levemente. Dei uma risadinha. Respondi com uma mensagem de voz: "Você foi procurar minha esposa na empresa dela. Você quer ver quão bem nós nos damos como casal?" Minha voz era calma e controlada. Fang Zhen estava tão irritado que seus olhos pareciam prestes a sangrar. "Fang Yuan, o que você tem para se orgulhar? Você será abandonado por ela mais cedo ou mais tarde. Isso deve te decepcionar. Eu e a Bai Ningbin somos um casal protegido por lei. Mesmo que um dia eu seja realmente abandonado por ela. No divórcio, eu também posso ficar com uma grande quantia de bens. Eu sei exatamente onde está o ponto fraco do Fang Zhen. Cada palavra é como uma faca afiada, atingindo diretamente seu coração." Fang Zhen, furioso, ligou na hora. Assim que atendi, do outro lado da linha, ele começou a me xingar sem parar. "Fang Yuan, como você pode ser tão sem vergonha? Ela definitivamente não gosta de você." Enfrentando um Fang Zhen quase fora de controle, eu estava com um sorriso no rosto. Disse calmamente: "Mas agora ela é minha esposa." "Fang Yuan, não seja ingênuo. Você acha que Bai Ningbin realmente gosta de você? Ela só está brincando com você. Deixe-me te dizer. À noite, ela ainda dorme na mesma cama que eu. Eu ainda posso segurá-la enquanto durmo." Eu intencionalmente o provoquei devagar. Assim que essas palavras saíram, Fang Zhen explodiu instantaneamente. Uma série de palavrões insuportáveis saiu da minha boca. Eu simplesmente coloquei o celular de lado. Deixei ele gritar loucamente do outro lado da linha. Ele se descontrolou e despejou sua raiva. Esperei até que do outro lado não houvesse mais barulho. Então, eu peguei o celular novamente. Disse calmamente: "Fang Zhen, você gosta da minha esposa. Isso é algo que qualquer um pode perceber. Que pena. Ela não gosta de você. Não só isso. Ela agora ainda está comigo, Zhen. Diga, se Liu Huoyan soubesse que você está pensando em outra pessoa, qual seria a reação dela?" Enquanto eu provocava Fang Zhen intensamente, eu não esquecia de semear a discórdia entre ele e Liu Huoyan. "Fang Yuan, por que você precisa brigar comigo? Por que você não vai?" A voz de Fang Zhen estava cheia de ressentimento. Eu respondi sem rodeios: "Você, um golpista, nem deveria estar aqui. Por que eu deveria ir?" Depois de falar, eu desliguei o telefone decisivamente. E ainda bloqueei o Fang Zhen. Fang Zhen, que teve a chamada encerrada. Quando ele ligou novamente, descobriu que ninguém atendeu. E o telefone não conseguia mais fazer chamadas. Ele sabia em seu coração que com certeza eu o bloqueei. Em meio à raiva, ele levantou a mão querendo jogar o telefone no chão. Mas no momento em que estava prestes a soltar, ele de repente se lembrou que este telefone tinha sido comprado hoje. Sem outra opção, ele só pôde reprimir a raiva que sentia. Pegou o telefone e ligou para outro número. "Ajudei-me a investigar o Fang Yuan." "Certo. Descubra com quem ele se encontrou." E quando ele conheceu a Bai Ningbin. Após receber uma resposta afirmativa do outro lado, Fang Zhen finalmente desligou satisfeito. Antes mesmo que ele pudesse se recuperar, o celular tocou de novo. Ao ver o identificador de chamadas, Fang Zhen não pôde deixar de se sentir um pouco desapontado. Por que não é Bai Ningbin? Ele pensou consigo mesmo. Como seria bom se a pessoa que se casasse com a Bai Ningbin fosse eu. Embora eu ainda pensasse na Bai Ningbin. Mas Zhen também não se atreve a desmerecer Liu Huoyan. Agora ele foi expulso da família Mu. Ele só pode contar com Liu Huoyan para se manter firme na família Mu. Antes de conseguir completamente Bai Ningbin, ele não pode simplesmente abandonar Liu Huoyan. Pelo menos a situação atual o obriga a ficar. "Huoyan." Fang Zhen atendeu o telefone. Tom o mais ameno possível. "Ah, Zhen. Onde você está? Eu vim te buscar para conhecer alguém." Do outro lado da linha, a voz animada de Liu Huoyan soou. Fang Zhen sentiu um pouco de desgosto. Mas ainda assim, ele pacientemente deu a Liu Huoyan um endereço. Aproximadamente um lugar pequeno e selvagem. Liu Huoyan apareceu na sua frente. "Ah, Zhen. Você não sempre quis atuar? Eu consegui um contato para você. Ela tem uma peça em mãos. Há um papel que combina muito com você." Ao ouvir essas palavras, ele imediatamente a abraçou carinhosamente pelo braço. Perguntou surpreso: "Huoyan, é verdade?" Depois da empolgação, ele perguntou hesitante: "Huoyan, você realmente me contatou para a bandeira? Não seria um pouco ruim? Além disso, hoje a família Mu acabou de cancelar o noivado com a família Liu. Você não vai voltar? Isso não é um problema?"
Liu Huoyan deu uma risada fria e disse desdenhosamente: eu já estava ansiosa para cancelar o noivado. Fang Yuan, aquele caipira sem visão. Quem iria gostar disso? Fang Zhen se sentiu satisfeito por dentro, mas fez uma expressão de culpa. Huoyan, sinto muito. Se não fosse por mim, você não teria cancelado o noivado com Fang Yuan, e não teria sido criticada por isso. Não tem problema. Depois do cancelamento do noivado, poderemos ficar juntos. Liu Huoyan disse, e abraçou Fang Zhen com um olhar cheio de amor. Fang Zhen se sentiu um pouco incomodado, mas ainda assim fez uma expressão de comoção. Huoyan, você é realmente muito boa comigo. Em seguida, Fang Zhen seguiu Liu Huoyan para encontrar o diretor. Com sua aparência impressionante e uma atuação razoavelmente boa, o diretor acenou com a cabeça, satisfeito, e disse, então, o terceiro papel masculino desta peça será o Sr. Fang. Embora Fang Zhen não estivesse muito satisfeito por dentro, ele ainda sorriu e agradeceu ao diretor. O diretor apenas sorriu levemente. O que a ação tem a dizer? Se não fosse pela posição da filha da família Liu, o papel do terceiro homem definitivamente não pode ser dado a ele. Fang Zhen pegou o roteiro e imediatamente se dedicou a estudá-lo com afinco. Ele fez uma promessa silenciosa em seu coração, de que definitivamente iria se tornar famoso com essa peça. Ele achava que, desde que ele, não importa que tipo de poder eu tenha por trás de mim, lidar comigo seria muito mais fácil. Quando soube que Fang Zhen estava se preparando para entrar no elenco, fiquei realmente surpreso. Inesperadamente, Liu Huoyan é bem generosa com Fang Zhen. À noite, Bai Ningbin voltou para casa e viu que eu estava ocupado em frente ao computador. Ela se sentou ao meu lado e seus olhos se fixaram no computador que eu segurava. Ela perguntou, o que você está fazendo? Estou escrevendo um roteiro semanal. Estou bastante interessado nessa área. Calmo. Eu me aproximei de Bai Ningbin. Falei como se quisesse reconhecimento. O que você acha? Bai Ningbin deu uma olhada. Senti que este roteiro tem alguns pontos interessantes. Então, você não quer investir em mim? Eu inclinei a cabeça. Olhei para Bai Ningbin com expectativa. Depois de falar, ainda a beijei levemente no rosto. Perguntei sorrindo, isso é suficiente para você? Bai Ningbin inclinou a cabeça e me olhou. Estava pensando muito. Comecei a achar que talvez eu fosse fácil demais de enganar. Essa grande chefe não é tão fácil de enganar. E ainda quer que eu concorde em investir. Não posso simplesmente recusar. Ou talvez eu deva oferecer algo mais concreto como incentivo. Bai Ningbin percebeu meus pensamentos. Ela ficou interessada. Olhou para mim sem mostrar emoções. Queria ver que truques eu ainda poderia usar, para que ela concorde em investir. Meus olhos estavam girando. Coloquei o computador de lado. De repente, agarrei o pescoço de Bai Ningbin. Meus olhos estavam fixos nos dela. Meu braço balançava suavemente. E ainda falei com um tom de voz manhoso. Querida, por favor. Com essa minha aparência de coitadinho, fez Bai Ningbin não conseguir evitar de sentir pena. Mas ela mudou de assunto. Parece que eu tenho uma conta que ainda não acertei com você. Ao ouvir isso, eu imediatamente me lembrei das coisas que planejei contra Bai Ningbin antes. Então, ela levantou a cabeça e deu um leve beijo no meu rosto. E disse, chamei-me de querida mais uma vez. Eu olhei para Bai Ningbin, incrédulo. É bom lembrar que ela é uma CEO fria e calculista. Não sou aquele tipo de garota que gosta de fazer charme. Então eu rapidamente mudei de assunto. Estou com fome. Hoje não posso me atrever a provocar Bai Ningbin novamente. Eu também estou com fome. Bai Ningbin sorriu. Ela segurou minha mão e foi em direção ao quarto. Ao ver que o quarto ainda era o mesmo, ela não pôde deixar de franzir a testa e perguntar. Não foi dito que iríamos reformar o quarto? Eu olhei para Bai Ningbin com desdém. Com essa marca no meu pescoço, como eu poderia sair? Se alguém visse, não iam rir à toa. O olhar de Bai Ningbin caiu sobre meu pescoço. E logo não pôde conter o riso. Em seguida, abaixou a cabeça e me mordeu levemente no pescoço. Eu imediatamente arregalei os olhos, olhando para ela com uma expressão de choque. Bai Ningbin também não quis discutir comigo. Perguntou suavemente, você me levou para provocar aquele homem repugnante. Como devemos calcular essa conta? Quem mandou ele gostar de você? Não posso provocá-lo com você. Com quem eu vou provocá-lo? Eu respondi em voz alta, com confiança. Bai Ningbin acenou levemente com a cabeça. Ela não contradisse o que eu disse. Em vez disso, continuou, já que é assim. Não é demais eu querer um benefício, certo? Eu estava prestes a abrir a boca para me defender. Mas Bai Ningbin não me deu a oportunidade. Eu estendi a mão e apertei levemente Bai Ningbin. Fingi estar ofendido e murmurei, você é muito cruel. Ajudar o próprio marido e ainda querer benefícios. Quem é tão mesquinho assim? E ainda se acha uma CEO. Bai Ningbin segurou minha mão. Ela me deu um beijo na mão. Então,
Ela disse lentamente, sua esposa é uma empresária. Então eu te dou o dinheiro. Sua esposa só aceita incentivos concretos. Eu vou viajar a trabalho para o exterior depois de amanhã. Você quer ir junto? Bai Ningbin estava pensando em me levar junto. Eu não vou. De repente, eu me lembrei de algo importante. Disse apressadamente. Você ainda não disse se vai investir no meu roteiro ou não. Você é meu marido. Você pode usar o dinheiro que eu tenho à vontade. Depois de comer, Bai Ningbin me levou ao jardim. Nós nos sentamos no gazebo do jardim. Eu continuei concentrado escrevendo o roteiro que estava em minhas mãos. Bai Ningbin estava ao meu lado, me acompanhando. A inspiração para este roteiro veio de uma amiga minha. Ela foi intimidada por outros quando estava no ensino fundamental. No final, não aguentando a tortura, ela desenvolveu depressão. E escolheu se suicidar pulando do prédio. E aqueles culpados, por serem menores de idade na época, não receberam a punição severa que mereciam. Você não acha isso especialmente absurdo? Lembro daquela garota que sempre tinha um sorriso radiante. Eu estava muito desapontado. Naquele momento, ela simplesmente pulou. E aqueles que a intimidavam apenas ficaram de pé, observando friamente. Bai Ningbin sussurrou para me confortar, a lei sempre está progredindo. Aqueles indivíduos logo receberão a punição que merecem. No dia seguinte, Bai Ningbin se preparou para viajar a trabalho com sua assistente. Observando Bai Ningbin e a assistente se afastarem. Eu, empolgado, não consegui me conter e falei para mim mesmo. Finalmente, ela foi embora. Agora posso agir livremente. No entanto, Bai Ningbin, que não tinha ido muito longe, ouviu meus pensamentos. Sem hesitar, ela entregou diretamente a mala que estava segurando para a assistente. No terceiro dia após a saída de Bai Ningbin, eu olhei para o espelho. A marca de beijo no meu pescoço havia diminuído bastante. Meu coração instantaneamente se encheu de alegria. Naquele momento, decidi começar a implementar o plano de reformar o quarto. Eu rapidamente fui até o shopping. Dentro, escolhi cuidadosamente vários itens. Em uma única respiração, comprei um sofá para 2 pessoas, uma mesa de chá pequena e requintada. E também escolhi alguns vasos de plantas verdes, cheias de vida. Ao voltar para casa, imediatamente pedi para alguém levar o novo conjunto de cama para lavar. Estava ocupado. Um homem apareceu de repente. Ele ficou bem na minha frente. Fang Yuan, você está reformando o quarto da Bai Ningbin assim, à toa? Você teve a permissão dela? Ele estava com um tom muito arrogante, com uma clara hostilidade. Eu virei a cabeça para olhar para ele, com um leve sorriso no canto dos lábios, com a mão apoiada no queixo. Ele disse, de forma tranquila e despreocupada: este é o quarto da minha esposa. Eu faço o que eu quiser aqui. Ela não se importa. O que você está fazendo aqui, se intrometendo? Ao mencionar minha esposa, era evidente que o rosto dele instantaneamente ficou rígido. Eu chamei o mordomo e perguntei: quem é esse homem? O mordomo olhou para o homem que estava parado ao lado, com uma expressão difícil. Ele explicou, com dor de cabeça, é o filho do tio Wang, o cozinheiro. Eu comecei a me questionar. O filho de um cozinheiro. Desde quando ele se atreve a opinar sobre os assuntos da casa do patrão? O mordomo, ao ver isso, lançou um olhar irritado para o homem. Eu me encostei no sofá e perguntei despretensiosamente ao mordomo: minha esposa não disse antes de sair que quando ela não está em casa, eu sou quem manda na casa? E que posso arrumar o quarto dela como eu quiser? O mordomo apressadamente acenou com a cabeça e disse com certeza: isso mesmo. A senhora deixou tudo muito claro antes de sair. Quando ela não está, o senhor é quem manda. Ela ainda nos pediu para cooperar totalmente com o senhor na reforma do quarto. Eu olhei com interesse para esse homem que não sabe a altura do céu. Perguntei de volta: já que minha esposa deixou claro que eu posso mandar, senhor, você está negando minha posição? Ou simplesmente não me leva a sério? O mordomo, ao ouvir isso, imediatamente mudou de expressão. Repreendeu o homem: Wang Qi, você não passa de um hóspede aqui. Se formos contar direito, você não é realmente da família Bai. Que direito você tem de falar com o senhor dessa forma? Chame seu pai, o tio Wang. Em pouco tempo, o tio Wang veio correndo da cozinha. Depois de ouvir toda a história, ele imediatamente percebeu que seu filho tolo me havia ofendido. Pequeno Fang, você disse que ia ficar aqui durante as férias. Eu tive que implorar a senhora para isso. Eu deixei você ficar aqui temporariamente. O que você realmente quer fazer? O tio Wang perguntou em voz alta, irritado. Acontece que o tio Wang e a mãe do Sandy se separaram há anos. Ele não queria ir com ele. Ele não queria ir com ele. Ele levou apenas o filho mais novo. Inesperadamente, este reencontro entre pai e filho. Sabendo que isso aconteceu, eu vou mandá-lo embora agora. O tio Wang disse, com um rosto cheio de culpa. Eu vi a decepção nos olhos do tio Wang. Eu o consolei suavemente: tio Wang, não leve isso tão a sério.
Eu sei que você sempre foi honesto e correto. É só que algumas pessoas precisam ficar atentas. Não se deixem levar. Obrigada, senhor. Wang Shu disse agradecido. Espere eu subir. Wang Shu olhou para Wang Qi com uma expressão de decepção. Disse friamente, vá embora. Não fique aqui. Wang Qi ainda queria discutir. Eu não sou seu pai. Você não gosta de seguir seu padrasto? Então vá procurá-lo. Não venha mais me incomodar. Wang Shu sentiu um amargo no coração. Pensou que, afinal, era seu filho biológico. Se puder ajudar, ajude. Quem diria que ele era tão sem educação? Falou comigo de forma cruel. E até teve pensamentos inadequados sobre a senhora. Realmente não sabe se comportar. Wang Qi viu Wang Shu deixá-lo em uma situação difícil na minha frente. Explodiu de raiva imediatamente. Gritou, se vai, vá. Eu não ligo para isso. Depois de dizer isso, voltou para o quarto, irritado, para arrumar suas coisas. E ainda pensava sobre isso. Com certeza está apenas tentando assustá-lo. O tio Wang realmente não quer mandá-lo embora. Mas ele ficou enrolando no quarto por um bom tempo. O tio Wang nunca veio para convencê-lo. Justo quando ele estava prestes a sair para ver o que estava acontecendo, o tio Wang entrou com uma expressão séria. Ele apressou, se já arrumou suas coisas, saia logo. Wang Qi ficou completamente irritado. Enquanto jogava coisas aleatórias na mala, ele disse com raiva, da próxima vez, não me peça para voltar. O tio Wang o olhou sem expressão. Na família Bai, ele ganha 30 mil por mês. E ainda tem 5 seguros e um fundo de pensão. O filho mais novo tem um bom desempenho escolar. Ele ganha bolsa de estudos todos os anos. E ainda é especialmente obediente e sensato. Sempre que vem, ele se oferece para ajudar. Ele é muito querido pelos outros empregados da mansão. Olhando novamente para Wang Qi, que é preguiçoso e ganancioso. E ainda tem mais intenções. Justo. E você também não me ligue mais. Afinal, foi você quem disse que me odiava. Não quero vê-lo. O tio Wang respondeu sem piedade. Wang Qi ficou sem palavras. Olhou severamente para o tio Wang, puxando a mala. Saiu envergonhado. O mordomo olhou para o tio Wang. Consolou, seu filho realmente está sendo inaceitável. Provavelmente não virá mais causar problemas. Eu não quero mais me envolver com ele. O tio Wang falou com firmeza. Você entende, e isso é o que importa. Embora normalmente não goste de discutir, mas se envolver questões do senhor, ninguém pode garantir. Você lidou com isso de forma muito sábia. O mordomo fez uma observação sutil. Só temo que ele, por causa da imprudência de Wang Qi, me deixe irritado. Acabe se prejudicando. As coisas que comprei foram chegando aos poucos. O conjunto de cama lavado também foi devolvido. Chamei as pessoas para ajudar a arrumar o quarto. Eu fiquei de pé na beirada da varanda, dirigindo-os a trocar pelo novo conjunto de cama, observando a cama renovada. Eu sorri satisfeita. Não é só a cama. Até o tapete foi trocado por um novo. Na mesa de cabeceira, há uma luminária delicada. E um enfeite simples e bonito. O quarto, que antes era frio e duro, após eu ter feito uma cuidadosa decoração, tornou-se muito mais acolhedor. Por fim, eu avistei as cortinas um pouco velhas. Dei um tapa na cabeça. Quase esqueci disso. Rapidamente, mandei alguém trocar as cortinas também. Quando as cortinas também forem devidamente trocadas, o quarto inteiro de repente se tornou completamente diferente. O espaço que antes era monótono e sem graça, transformou-se, cheio de um ar acolhedor e confortável. Eu estava cheia de alegria. Rapidamente, tirei algumas fotos. Enviei para Bai Ningbin. E acrescentei, o que acha? Bonito, não? Bai Ningbin, que estava concentrada no trabalho, ouviu o som de notificação do celular. Ao abrir, viu o quarto renovado. Vi novamente minha selfie. Um leve arrependimento surgiu no meu coração. Arrependi-me de não ter me levado junto na época. Depois de enviar a mensagem, esperei um bom tempo. Não vi a Bai Ningbin responder. Eu estava cheia de curiosidade. Então fiz uma chamada de vídeo. Vi que ela atendeu em segundos. Não pude deixar de pensar. O que você está vendo? Perguntei curiosa. Vi que seus olhos estavam fixos em algo. Sem perceber, me aproximei da tela. Estou vendo a foto que você acabou de enviar. Ela disse suavemente, enquanto falava. Ajustou o ângulo do celular e o colocou ao lado. Continuou ocupada com seu trabalho, enquanto mantinha a chamada de vídeo comigo. O que há de tão interessante? Eu olhei confusa as fotos que tinha acabado de tirar. Aos meus olhos, não parecia ter nada de especial. Ela sorriu e não respondeu. Aquela aparência misteriosa me deixou com um frio na barriga. Por favor, jogue fora esses pensamentos estranhos. Que você tem na cabeça? Eu disse sem paciência. Ela de repente começou a rir alegremente. Aquele sorriso radiante me deixou um pouco atordoado. Na verdade, quando ela ria de coração,
Era ainda mais encantadora do que seu habitual jeito frio e calculista. Não consegui resistir e toquei na tela onde ela sorria. E murmurei: você fica tão bonita quando sorri. Por que você não sorri mais frequentemente? Ela guardou o sorriso, olhando-me com ternura. Ela disse suavemente: realmente não havia nada que me fizesse feliz antes. Eu fiquei atordoado por um momento. Uma sensação de amargura surgiu em meu coração. Será que realmente não havia nada que valesse um sorriso antes? Nós conversamos alegremente por um bom tempo assim. Quando ela terminou seu trabalho, desligou a chamada de vídeo, olhando para a tela apagada. Bai Ningbin parecia chateada por não ter me levado junto na viagem de negócios. Após pensar por um momento, ela ligou para sua assistente. Como estão as coisas por aí? Ela perguntou. Elas ainda estão dificultando de propósito. Provavelmente teremos que aguentar mais um tempo. O mais tardar amanhã. Se elas continuarem assim, vamos cancelar a colaboração. A assistente respondeu. Bom, eu entendi. Bai Ningbin terminou a conversa e desligou o telefone. Foi descansar. Na manhã seguinte, ela viu a mensagem que eu enviei, com fotos do jantar e flores colhidas no jardim, e fotos da varanda decorada. Olhando para essas fotos, é realmente uma alegria de se ver. Depois que ela respondeu uma mensagem. Então saí. Bye Dai. Não houve notícias de lá. Reserve os bilhetes de avião para amanhã de manhã. Vamos voltar. Ela disse à assistente. Não quero mais perder tempo. Você é responsável por resolver as coisas de hoje. Se precisar, me ligue. Dito isso, pegou as chaves do carro e saiu. Ela deu uma volta lá fora. Quando voltou, estava com várias sacolas na mão. A assistente recebeu uma ligação do parceiro de negócios para procurá-la. Acabei de vê-la organizando aquelas bolsas de estilo minimalista. Acessórios, roupas e sapatos. Ficou com os olhos arregalados de surpresa. Quem poderia imaginar? A chefe normalmente fria e distante compraria essas coisas. A chefe. Isto é, a assistente não pôde deixar de perguntar. Que comprou para o seu marido? Ele realmente gosta dessas coisas. Quando mencionou meu nome, um leve sorriso apareceu involuntariamente em seu rosto. A assistente então percebeu que a chefe também era uma pessoa comum. Ao encontrar a pessoa amada, até a atitude mais fria pode se tornar suave como água. A chefe, do outro lado, ainda quer aumentar a divisão de lucros. A assistente lembrou do assunto sério. Apressadamente disse: de acordo com o plano original, voltar amanhã. Bai Ningbin respondeu friamente. A outra parte pensou que Bai Ningbin acabaria cedendo por causa dos negócios. Mas eles estavam completamente enganados. Neste momento, em um antigo castelo, um homem estava suavemente balançando vinho tinto em sua mão. Perguntou a pessoa ao seu lado: o que está acontecendo lá? Smith. Desta vez você realmente se meteu em encrenca. Bai Ningbin já pediu à assistente para reservar a passagem de volta para o país amanhã. Uma voz respondeu. O homem loiro de olhos azuis instantaneamente ficou pálido. Ele se levantou abruptamente do sofá. Ele bateu com força o copo na mesa. Ele gritou: o que você disse? Elas não querem mais essa parceria. Os negócios de Bai Ningbin na Europa não podem ser subestimados. Até nós devemos ser cautelosos. Ela veio pessoalmente para discutir negócios. E você ainda tentou sabotá-la. Como ela poderia ceder? Smith estava prestes a abrir a boca para explicar. O telefone tocou. Ao ver o identificador de chamadas, seu rosto ficou pálido. Ele rapidamente atendeu o telefone. Smith. Que coragem você tem? Ousou desafiar Bai Ningbin. Eu tive muito trabalho para convencer Bai Ningbin a vir para a Europa. E você a ofendeu. Seu idiota. Do outro lado da linha, uma voz furiosa gritou. Dito isso, a outra parte desligou o telefone imediatamente, sem lhe dar a chance de explicar. Smith ficou olhando para o telefone, atordoado. Estou me arrependendo muito. Faz tão pouco tempo. David já sabia disso. A pessoa ao lado, ao ver a situação, balançou a cabeça, impotente. Smith. Isso é apenas o começo. Como era de se esperar. Após a ligação de David, ele recebeu mais de 10 ligações. Todas eram de pessoas que ele não podia desafiar. Essas pessoas tinham um objetivo em comum. Era forçá-lo a pedir desculpas a Bai Ningbin, pelo tom deles. Se ele não pedisse desculpas hoje, sem falar em cooperação, ele nem conseguiria manter os negócios que tinha. Onde Bai Ningbin mora? Smith, por causa de seus negócios, só podia se submeter e ceder. A pessoa ao lado lhe deu um endereço. Quanto a conseguir vê-la, isso dependia apenas de suas habilidades. A noite caiu. Eu estava fazendo uma videochamada animada com Bai Ningbin. De repente, o assistente bateu à porta e entrou. Ele disse respeitosamente: Senhorita Bai, o Sr. Smith deseja vê-la. Bai Ningbin não hesitou nem um segundo. Ela recusou diretamente: não quero vê-lo. O assistente acenou com a cabeça e se virou para sair.
Estou cheia de curiosidade. Perguntei rapidamente, o que aconteceu? Vejo que você não está com uma boa aparência. Parece que você está preocupado. Bai Ningbin franziu a testa, com um tom um pouco irritado. Não é nada além de problemas no trabalho. Algumas pessoas são apenas gananciosas. Em seguida, ela me contou que Smith estava tentando tirar dela 10% do lucro. Assim que ouvi, minha expressão instantaneamente ficou estranha. É bom lembrar que ela é famosa na lista de bilionários do mundo. Esse Smith realmente quer usar esse tipo de método desonroso para roubar lucros. Perguntei rapidamente, e como você pretende lidar com isso? Bai Ningbin respondeu calmamente, sim, estou aqui a convite da família David. Esse Smith é tão ingrato. Essa cooperação não vale a pena. Eu vou voltar amanhã. Estou cheia de expectativa. Disse rapidamente, ótimo. Então você tem que me trazer um presente, ok? Bai Ningbin fez uma expressão de arrependimento intencional. Meu voo é amanhã de manhã. Acho que não dá tempo de comprar um presente. Eu finjo estar brava. Lancei um olhar para ela. Sem dizer mais nada, desliguei a videochamada. E ainda murmurei, uma grande CEO. Nem trouxe um presente para o meu marido na viagem de negócios. Precisa ser avaliado negativamente. Bai Ningbin não esperava que eu fosse tão direta. Sacudi a cabeça com um sorriso impotente. Coloquei o celular de lado para carregar. Depois fui me arrumar para descansar. Andar de baixo. Smith ainda estava insistindo. Ele estava determinado a ver Bai Ningbin. A assistente educadamente impediu o Sr. Smith. A CEO está em uma videochamada com o senhor. Não é conveniente vê-lo agora. Smith estava furioso, mas não se atrevia a explodir. Só pôde apertar os dentes e dizer, então posso esperar um pouco. A assistente sorriu levemente. Sem rodeios, informou, Sr. Smith. Nossa chefe decidiu pegar o voo mais cedo de amanhã para voltar. Ao ouvir isso, Smith, de repente, ficou em pânico. Disse ansiosamente, podemos assinar o contrato agora. A assistente estava com uma expressão firme. Respondeu com dignidade, Sr. Smith. As condições que vocês propuseram não podemos aceitar. Não precisamos assinar o contrato. O rosto de Smith instantaneamente ficou muito feio. Observando a assistente que não se deixava intimidar, só pôde sair cabisbaixo. Mas em seu coração, estava planejando para alguém ficar de olho. Esperar Bai Ningbin e os outros saírem. Então ele procuraria uma oportunidade